Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Rei da Bola. Capítulo 631. Após a forte abertura da Espanha, a Croácia ficou mais cautelosa. Eles esperavam uma situação em que o adversário fosse mais forte e agressivo, enquanto eles precisassem se defender. No entanto, não previram que o ataque espanhol seria tão avassalador. Logo no primeiro minuto, antes que a maioria dos jogadores croatas se acomodasse na partida, a Espanha quase marcou. Ficou claro que o ataque da Espanha não era apenas forte, era extraordinariamente poderoso. No entanto, a Croácia tinha um plano de jogo específico. Até mesmo seu atacante Mandžukić atuava tanto no ataque quanto na defesa. Todos os 6 jogadores do meio-campo e do ataque croata eram habilidosos tanto no ataque quanto na defesa, e se esforçavam para interceptar a bola e travar batalhas físicas para interromper o estilo de posse de bola característico da Espanha. Essa tática parece familiar. Nas laterais do campo, a comissão técnica da Espanha notou a estratégia da Croácia e todos ficaram surpresos ao perceberem a importância do jogo. Não é assim que o Atlético de Madrid joga contra o Barcelona na La Liga? Disparou o assistente técnico Toni, e todos entenderam de repente. Não é de se espantar que parecesse tão familiar. A Croácia havia adotado as táticas do Atlético de Madrid. Ainda assim, é um pouco diferente. O Atlético usa uma defesa de alta pressão, mas a Croácia não está pressionando sua formação tão agressivamente. Veja, até mesmo seus atacantes só atuam no círculo central. Eles não estão se comprometendo demais. O técnico da Espanha, Del Bosque, assistiu a muitos jogos do Atlético de Madrid. Nos últimos anos, o técnico do Atlético, Diego Simeone, ganhou destaque em toda a Europa com sua gestão de sucesso no clube. Após o sucesso de Simeone no Atlético, muitos times começaram a estudar seus métodos. Del Bosque havia assistido pessoalmente a vários jogos do Atlético e estava familiarizado com a abordagem tática de Simeone. O estilo de jogo de Simeone era baseado em defesa e contra-ataques, com uma defesa pressionante que dependia de movimentação constante e força física. Ao pressionar o adversário agressivamente, ele forçava erros que frequentemente levavam a oportunidades de gol. A maioria dos gols do Atlético vinha desses erros forçados, como pressionavam alto no campo. Conseguiam transitar rapidamente da defesa para o ataque com apenas alguns passes, permitindo-lhes finalizar quase imediatamente. Isso tornou os contra-ataques do Atlético rápidos e eficazes, colocando imensa pressão sobre os adversários e aumentando sua eficiência de pontuação. As táticas de Simeone provaram ser altamente eficazes na La Liga. Até gigantes como Barcelona e Real Madrid tiveram dificuldades com seu sistema. O que antes era uma disputa a 2 na La Liga se transformou em uma batalha a 3 graças ao Atlético. Ao contrário do Barcelona e do Real Madrid, que eram cheios de superestrelas. O Atlético confiou nesse sistema tático para alcançar consistentemente ótimos resultados no campeonato. Como resultado, a defesa de alta pressão se tornou uma tendência no futebol europeu, com muitos times de nível médio e inferior adotando os métodos de Simeone. No entanto, ver essa tática usada na Copa do Mundo foi uma novidade. Pep Guardiola, sentado na arquibancada, tinha uma perspectiva diferente. Ele também já tinha assistido ao Atlético jogar muitas vezes e até mesmo enfrentado o time enquanto treinava seus times. Para ele, a abordagem da Croácia não era exatamente a mesma do Atlético. Não era apenas o posicionamento que era diferente, o estilo de jogo também. A pressão da Croácia não foi tão agressiva, e eles se certificaram de proteger o espaço atrás deles, sem nunca deixar brechas. Seus jogadores não estavam estritamente marcando 1 a 1, mas pareciam controlar zonas específicas. Em particular, Luka Modrić era como um bombeiro, correndo constantemente para onde quer que o time precisasse de ajuda. Guardiola tinha visto algumas estatísticas sobre o desempenho de Modrić nesta Copa do Mundo. Em média, ele percorria mais de 11 km por jogo, o que era um feito impressionante para um jogador de 33 anos. Comparado a Modrić, o espanhol Andrés Iniesta, um ano mais velho, não cobriu tantos pontos. Aliás, Del Bosque frequentemente tinha que deixar Iniesta no banco de reservas, pois sua condição física não lhe permitia mais jogar partidas completas. Após observar os primeiros 10 a 15 minutos, Guardiola resumiu os pontos fortes da Croácia. Forte execução tática, alto moral entre os jogadores, defesa ativa e coesa. Mas as fraquezas da Croácia também eram claras. Faltavam jogadores de alto nível. Além de Modrić e Rakitic, a seleção não contava com muitos jogadores de elite. Rakitic era um ótimo coadjuvante, mas não conseguia liderar o meio-campo sozinho. No Barcelona, essa função coube a Iniesta e Messi. A defesa croata conseguiu resistir aos repetidos ataques da Espanha, ocasionalmente até lançando contra-ataques para mostrar que não era totalmente passiva. No entanto, isso não mudou o panorama geral. A Espanha estava dominando. A abordagem agressiva da Espanha veio do desejo de evitar prolongar o jogo. Apesar da escalação relativamente mais velha da Croácia, os jogadores espanhóis eram, em média, ainda mais velhos. Dos 11 jogadores titulares da seleção espanhola, apenas Lincoln, David de Gea, Isco e Nacho tinham menos de 30 anos. Até de Gea e Nacho, nascidos em 1990, já tinham 28 anos. Sem Lincoln reduzindo significativamente a média de idade da Espanha, seus 11 titulares teriam uma média de mais de 31 anos. Esse foi um dos motivos pelos quais o domínio da Espanha no futebol diminuiu nos últimos anos. O elenco envelhecido estava perdendo a força. Para os veteranos espanhóis, a resistência era a maior preocupação. Quanto mais o jogo se arrastasse, mais difícil seria manter o foco e o desempenho. A Espanha precisava encerrar a partida o mais rápido possível. Não podia se dar ao luxo de deixá-la ir para a prorrogação ou para os pênaltis.
Se a partida fosse para a prorrogação, a envelhecida seleção espanhola não conseguiria acompanhar a Croácia, e não teria mais nada com que lutar. A Croácia também sabia disso, então seu foco no primeiro tempo foi exclusivamente na defesa. Qualquer movimento de ataque era apenas para aliviar a pressão sobre a defesa. No entanto, se conseguissem marcar por acaso, recuavam e defendiam ainda mais. Após 20 minutos de pressão intensa, Lincoln percebeu que continuar nesse ritmo seria arriscado para a Espanha. Seus companheiros já demonstravam sinais de fadiga e precisavam desacelerar e recuperar o fôlego. Então, quando Lin pegou a bola, ele não atacou novamente, mas começou a controlar o ritmo do jogo. Ao ver que a Espanha havia diminuído seus ataques, a Croácia soltou um suspiro coletivo de alívio. Embora tivessem se defendido com sucesso até então, os ataques implacáveis da Espanha os deixaram sufocados. O ataque espanhol não era apenas para se exibir, as jogadas precisas de Lincoln com Iniesta, Isco e David Silva em espaços apertados tornavam quase impossível a defesa. Em alguns momentos, a defesa croata parecia prestes a quebrar. Se não fossem as defesas brilhantes do goleiro e a determinação absoluta da equipe, eles já teriam sofrido um gol. Os 80 mil torcedores presentes no estádio compartilhavam os sentimentos da Croácia. Apesar do placar de 0-0, os primeiros 20 minutos da partida foram emocionantes e nada entediantes. Os ataques da Espanha foram hipnotizantes, enquanto a defesa da Croácia foi heroica. Para os torcedores, assistir a uma partida como essa ao vivo valeu o preço do ingresso. Quem disse que os jogos da Espanha são chatos está falando bobagem. Exatamente. Eu estava na ponta da cadeira. Nem um pingo de sono. A Espanha nem parece a Espanha de hoje. Eles estão jogando como uma mistura de Alemanha e Brasil. Agressivos, mas disciplinados. Sim, e com o brilhantismo técnico característico da Espanha. Sinceramente, depois de ver esses primeiros 20 minutos, parece que o auge da seleção espanhola está de volta. Com o ritmo do jogo diminuindo, os fãs online fervilhavam de entusiasmo. A maior parte da discussão girou em torno do desempenho incomum da Espanha. Os fãs de longa data conheciam o estilo de jogo habitual da Espanha, enquanto os mais novos simplesmente seguiam a onda. Depois de assistir aos primeiros 20 minutos, os mais novos cantavam sobre o quão incrível a Espanha era, afirmando que esse era o verdadeiro poder dos atuais campeões. Mas os fãs veteranos foram mais cautelosos, analisando o que viram. A Espanha está jogando de forma muito diferente hoje. Sim, eles parecem realmente desesperados para atacar. Até um veterano como Iniesta já tentou 7 dribles em 20 minutos. Isso é incomum. Parece que eles estão pressionando bastante, provavelmente porque não querem prolongar o jogo. Acho que eles sabem que tem um elenco envelhecido e não podem se dar ao luxo de prolongar a partida. Além disso, a Croácia é conhecida por sua resiliência, e depois daquela disputa de pênaltis maluca contra a Dinamarca, nenhum time quer enfrentar a Croácia nos pênaltis. Esta partida provavelmente não ficará em suspense por muito tempo. Ou a Espanha não marcará gols e será pega no contra-ataque, ou a defesa da Croácia entrará em colapso diante dos ataques implacáveis da Espanha e perderá. Lincoln olhou para o relógio enquanto controlava a bola. 20 minutos haviam se passado no primeiro tempo, e a Espanha ainda tinha bastante tempo. Embora estivessem sob pressão para marcar, se conseguissem marcar no primeiro tempo, tudo daria certo. Mas se não marcassem, o resultado da partida se tornaria imprevisível. Sentindo que a Espanha não estava mais atacando, a Croácia naturalmente começou a empurrar sua linha defensiva para frente. A equipe havia sido comprimida pelos ataques espanhóis e precisava recuperar algum espaço e flexibilidade entre suas linhas. E como a Espanha estava passando a bola bem na frente deles, eles não podiam simplesmente ficar sentados e não fazer nada. Quando Lincoln recebeu a bola perto do círculo central novamente, Mandzukic veio em sua direção. À medida que Mandzukic se movia, seus companheiros de equipe também se movimentavam, mas eles avançavam com cautela, não se deixando muito expostos. Lincoln observou tudo isso e quando Mandzukic se aproximou dele, Lin calmamente passou a bola para Busquets, que estava por perto. Busquets, lendo perfeitamente as intenções de Lin, recuou alguns passos em direção ao campo da Espanha para receber o passe. Esses pequenos ajustes em campo passaram despercebidos, mas faziam parte do plano tático da Espanha. Mandzukic, vendo isso, hesitou brevemente. Deveria continuar pressionando ou não? O volante espanhol recuava de costas para ele. Se Mandzukic o seguisse e o pegasse desprevenido, poderia ter a chance de roubar a bola e criar uma oportunidade de chute. Mas se não o fizesse, Busquets teria bastante espaço para passar a bola livremente. Mandzukic não hesitou por muito tempo. Rapidamente decidiu, iria atrás de Busquets. Seguindo as instruções do treinador, seus companheiros já estavam posicionados atrás dele. Mesmo que Mandzukic deixasse sua posição de ataque, isso não enfraqueceria muito a defesa. Mas se ele conseguisse ganhar a bola, a recompensa seria imensa. Mandzukic acelerou de repente, avançando em direção a Busquets como um predador observando sua presa. Alguns torcedores espanhóis nas arquibancadas, ao verem a repentina explosão de velocidade de Mandzukic, arregalaram os olhos e até gritaram para alertar Busquets. Mas quando Mandzukic estava prestes a atacar, Busquets calmamente passou a bola. Seu passe chegou ao seu companheiro de Barcelona e seleção, Gerard Piqué. Assim que Piqué recebeu a bola, Mandzukic abandonou Busquets e correu em sua direção. Mas Piqué estava observando os movimentos de Mandzukic o tempo todo e deu alguns passos para trás para criar uma distância segura. Piqué então olhou para o posicionamento de seus companheiros de equipe e passou a bola para o homem da camisa vermelha número 10, Lincoln. Capítulo 632. O passe de Piqué era perfeito com a força e a direção certas. Embora seu espírito esportivo pudesse ser questionado, sua habilidade era indiscutível. Como um defensor clássico, a habilidade de passe de Piqué era excepcional, e seu senso de posicionamento ofensivo era excelente.
embora às vezes levasse a erros que os atacantes aproveitavam. Lincoln olhou para a trajetória da bola e recebeu o passe de Piqué sem esforço, sem precisar diminuir o ritmo ou se virar. Naquele momento, a maioria dos jogadores croatas ainda não havia percebido o perigo, já que Lin ainda estava no campo da Espanha, longe do gol croata. No entanto, Modric e Rakitic, ambos jogadores experientes da La Liga, imediatamente perceberam a ameaça iminente. Enquanto isso, o jovem ponta croata Ante Rebic, sem a mesma consciência de seus companheiros veteranos, avançou para pressionar Lincoln, seguindo as táticas pré-jogo para cobrir Manduki, que havia sido pego fora de posição. Não vá! Voltar! Modric e Rakitic gritaram quase simultaneamente. Rebic hesitou ao ouvir os avisos, mas antes que pudesse reagir, um borrão vermelho passou por ele. Modric imediatamente percebeu que algo estava errado e correu para bloquear o caminho de Lincoln, preparando-se para trabalhar com Rakitic e o lateral direito Vrsaljko para detê-lo. Modric se posicionou mais perto do meio, abrindo espaço na ponta, na esperança de forçar Lin a recuar para a lateral. Se Lin fosse empurrado para fora, os defensores croatas poderiam prendê-lo no espaço estreito. O plano de Modric era sólido. Contra a maioria dos jogadores, teria funcionado. Mas Lincoln não era um jogador qualquer. Enquanto avançava com a bola, Lin já havia analisado os movimentos de todos os jogadores croatas e traçado sua rota. Em vez de ir para fora, Lin optou por um avanço central, fazendo de Modric o obstáculo que ele precisava superar. Sem diminuir a velocidade, Lin aumentou a velocidade à medida que se aproximava de Modric. Parecia que ele planejava atravessá-lo. Modric, apesar de ser um zagueiro experiente com vasta experiência no Campeonato Espanhol, na Liga dos Campeões e em jogos internacionais, nunca havia enfrentado alguém que o pressionasse tanto quanto Lincoln. Nos confrontos anteriores entre Real Madrid e Manchester City, o Real Madrid não conseguiu parar Lincoln com um único zagueiro. Eles sempre precisavam de um esforço coletivo. Agora, Modric estava sozinho, com Rakitic ainda correndo para ajudar, enquanto outros companheiros de equipe estavam ocupados cobrindo outras ameaças. Modric não podia se dar ao luxo de se jogar. O jogo de pés de Lin era muito rápido, e qualquer erro resultaria em um avanço rápido e imparável. No momento em que Modric se comprometesse, ele não conseguiria se ajustar a tempo de se recuperar. Então, ele continuou recuando cautelosamente, mas seu movimento para trás foi muito mais lento do que o avanço de Lin. A distância entre eles diminuiu rapidamente para menos de 2 metros. Modric fixou os olhos na bola aos pés de Lin, pronto para reagir a qualquer mudança de equilíbrio. Mas assim que o pé esquerdo de Modric tocou, Lin rapidamente tocou a bola para a direita e avançou, passando por Modric num piscar de olhos. Modric previu isso, mas não havia nada que pudesse fazer. Ele não conseguia parar de recuar sem congelar momentaneamente, tempo suficiente para Lin ultrapassá-lo. Então, Modric tentou se virar e usar o corpo para interromper o impulso de Lin. Com Rakitic se aproximando, mesmo um breve atraso poderia dar ao seu companheiro de equipe a chance de interceptar. Era um bom plano, mas Modric subestimou a força física de Lin. Pesando quase 10 quilos a mais que Modric, Lin se livrou do impacto facilmente, e Modric caiu no chão como se tivesse batido em uma parede de tijolos. A multidão ficou boquiaberta. Para eles, parecia que Modric havia iniciado o desafio, apenas para ser arremessado para longe de Lin como se fosse um carro batendo em um muro. Com Modric caído, Rakitic correu, mas Lin já havia passado a bola para David Silva na ponta. Silva, entendendo perfeitamente a intenção de Lin, imediatamente fez um passe de tabela, lançando a bola de volta para Lin. Com Modric caído e fora de posição, Rakitic ficou sozinho na defesa. Diante de uma jogada de 2 pontos típica, ele não conseguiu pará-los. A culpa não foi dele, foi Peri quem não marcou Silva corretamente, permitindo que ele fizesse o passe. Quando Lin recuperou a bola na entrada da área, apenas a defesa croata ficou entre ele e o gol. Nas arquibancadas, os fãs croatas sentiam seus corações batendo forte e a ansiedade aumentando enquanto rezavam desesperadamente para que seu time se mantivesse firme. Vamos, segurem a linha. Não deixem eles marcarem. Diego Costa, fiel à sua reputação de encrenqueiro na área, pressionou imediatamente os defensores da Croácia, atraindo-os para dentro da área. Com Lin tão perto, os zagueiros croatas, Lovren e Vida, não podiam arriscar ir para a linha de impedimento, pois isso poderia facilmente sair pela culatra e dar a Costa uma chance de 1 contra 1 com o goleiro. Mas à medida que Lin se aproximava da área, eles não podiam recuar indefinidamente, ou isso lhe daria espaço para um chute de longa distância. Lovren avançou para confrontar Lin. Era uma situação complicada. Lovren teve que lidar diretamente com Lin, sabendo que qualquer erro poderia custar caro. Manteve uma distância segura, cauteloso em não ser ultrapassado pela velocidade de Lin. Se Lin tentasse ultrapassá-lo em disparada, precisaria acelerar ainda mais, e embora Lin pudesse vencê-lo em velocidade, Lovren sabia que, se conseguisse forçá-lo a abrir o gol, o ângulo para o chute seria estreito, facilitando a defesa do goleiro. Quando Lin fintou para a direita, Lovren se preparou para seguir. Mas em vez de acelerar para uma fuga, Lin tocou a bola para a direita com a parte externa do pé, curvando-a em direção ao segundo poste. A escolha pegou todos de surpresa, não apenas Lovren, mas também o goleiro croata Subaj. Esperando que Lin avançasse para a área, Subaj mudou ligeiramente de posição para cobrir o primeiro poste, deixando o outro lado exposto. Quando Subaj percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. Ele saltou para o gol, mas a bola já estava a caminho, curvando-se no ângulo superior, encaixando-se perfeitamente entre a trave e o travessão. O ângulo era tão preciso que mesmo que Subaj estivesse posicionado corretamente, ele ainda não teria conseguido pará-lo. Uma onda de aplausos e suspiros percorreu o estádio. Torcedores espanhóis explodiram em comemoração, enquanto torcedores neutros e croatas permaneceram em silêncio, atônitos, impressionados com o chute inacreditável de Lin.
Vamos dar uma olhada nisso de novo. Lincoln acabou de passar por Modric. Uma jogada de 1-2 então, um tiro de longa distância. Chegou. Que lindeza! Aos 22 minutos do primeiro tempo, Lincoln marca o primeiro gol da partida. A Espanha agora lidera por 1-0. Foi uma finalização incrível do Lincoln. Ele enganou completamente os zagueiros e o goleiro. Quando todos pensavam que ele continuaria driblando, ele os pegou desprevenidos com um chute de longa distância brilhante. Haha, parece que Lincoln realmente sabe usar a arte da distração, assim como a famosa tática de a arte da guerra. Que exemplo perfeito de atacar onde não se está preparado. Os comentaristas chineses elogiaram-no sem parar. A finalização de Lincoln foi soberba, mas todo o seu processo de tomada de decisão durante o ataque foi impecável. Ele não desperdiçou uma única oportunidade. Embora a Croácia não tenha cometido erros flagrantes, Lin aproveitou as menores oportunidades e transformou a jogada em gol. As pessoas sempre se perguntaram até onde Lincoln poderia chegar na carreira. Aos 18 anos, ele já era campeão da Copa do Mundo, com habilidades que muitos consideravam ter atingido o auge. Até onde ele poderia chegar? Mas, ao longo dos anos, Lin aprimorou seu jogo. Sua capacidade de ler o jogo, identificar erros e explorá-los só aumentou. Onde antes ele dependia apenas do talento bruto para dominar os adversários, agora ele joga com habilidade e inteligência. Cada movimento, cada decisão que ele toma em campo parece calculada e precisa. Com apenas 22 anos, ele está entrando no auge da carreira. É emocionante pensar em quanto mais ele pode conquistar nos próximos anos. Para os fãs de futebol desta época, ver um jogador como Lincoln em ação é realmente um privilégio. Enquanto os comentaristas continuavam suas análises, os fãs que assistiam à transmissão ao vivo ficaram igualmente impressionados. Nossa, eu nem estava planejando assistir a essa partida, mas depois de ouvir todos esses elogios ao Lin, como eu poderia deixar de assistir? O gol de Lincoln mudou completamente a dinâmica da partida, trazendo alívio ao técnico espanhol Del Bosque, que vinha ficando cada vez mais ansioso com o primeiro tempo sem gols. Agora, ele finalmente podia respirar aliviado. Enquanto isso, o técnico da Croácia era quem sentia a pressão. A estratégia da Croácia era segurar a Espanha sem gols no primeiro tempo, mas com quase 30 minutos restantes, eles já haviam sofrido um gol. Se a Espanha conseguisse marcar outro gol antes do intervalo, as chances de reação da Croácia, mesmo com a Espanha se cansando no segundo tempo, seriam mínimas. Enquanto os fãs da Croácia assistiam incrédulos, eles só podiam esperar que seu time encontrasse uma maneira de responder. Capítulo 633. Em campo, ambas as equipes jogavam com todas as suas forças, enquanto nas arquibancadas, a torcida se entregava a uma batalha única. Os torcedores croatas começaram a cantar o hino nacional em uníssono, mas os torcedores espanhóis, do outro lado, os interromperam rapidamente. No entanto, como o hino nacional espanhol não tem letra, eles não podiam competir cantando. Em vez disso, começaram a gritar os nomes de todos os jogadores da seleção espanhola. Mas depois de gritarem os nomes dos 11 jogadores, o hino croata ainda não havia terminado. Então, a torcida espanhola mudou de tática e começou a cantar a canção de Lin. Esta música remonta a 2013, quando Lincoln foi emprestado ao Werder Bremen, e a torcida do Parro Army criou uma música em alemão para ele. Depois que Lin se transferiu para o Manchester City, a torcida do City criou sua própria versão em inglês. Então, quando Lin se tornou uma figura-chave da seleção espanhola, a torcida espanhola adaptou a música novamente, criando uma versão em espanhol baseada nas versões originais em alemão e inglês. Naquele momento, os fãs espanhóis cantavam a versão em espanhol da canção de Lin. Comparado ao hino nacional mais solene, esse tipo de canto pessoal dos fãs era animado, cativante e contagiante, quase como uma melodia que grudava na cabeça. Até mesmo fãs mais neutros que não entendiam espanhol se viram concordando com a cabeça, cantarolando a melodia. Com a adesão até mesmo de torcedores neutros, ficou claro que a torcida espanhola havia vencido essa batalha pelo poder da torcida. Isso não foi surpresa e a Espanha, um país maior na Europa, tinha muito mais torcedores do que a Croácia, com sua população de menos de 4 milhões. Como atuais campeões, os torcedores espanhóis estavam mais entusiasmados do que nunca em apoiar sua seleção. Na partida anterior, contra a Rússia, país sede da competição, a torcida espanhola quase igualou o número de torcedores russos no estádio. Nesta partida, o número de torcedores espanhóis superou em muito de torcedores croatas. Na verdade, parecia a única maneira de os torcedores croatas e neutros, juntos, conseguirem acompanhar a presença da torcida espanhola. A energia da torcida teve um impacto notável nos jogadores em campo, já que os torcedores são frequentemente chamados de 12º homem do time. A atmosfera que eles criam pode alimentar os jogadores, elevando seu moral e mantendo a adrenalina alta, o que é especialmente importante no futebol, um esporte que exige extremo esforço físico. O futebol envolve sprint intensos, exercícios anaeróbicos que acumulam rapidamente ácido lático nos músculos, levando à fadiga. Embora atletas profissionais tenham capacidades metabólicas muito superiores, o acúmulo de ácido lático nos músculos ainda pode causar exaustão, afetando seu desempenho. É aqui que a energia da torcida pode fazer a diferença. Os cânticos e aplausos podem ajudar os jogadores a manter altos níveis de energia, evitando que se sintam desanimados devido ao cansaço. É por isso que times com um clima forte em casa são notoriamente difíceis de enfrentar. Seus estádios costumam ganhar o apelido de Fortaleza ou Campo Infernal para times visitantes como Westfalenstadion, do Borussia Dortmund, ou Anfield, do Liverpool.
Naquele momento, a presença esmagadora de fãs espanhóis estava gradualmente transformando o estádio Luziniki no verdadeiro estádio da Espanha. Impulsionados pelo gol de Lincoln e pelo apoio estrondoso da torcida, os jogadores espanhóis estavam visivelmente animados. Após o gol de Lin, pressionaram ainda mais, determinados a fechar o jogo no primeiro tempo com um novo gol. Ao contrário dos minutos iniciais da partida, os jogadores já estavam totalmente adaptados ao ritmo do jogo após mais de 20 minutos de jogo de alta intensidade. Sua forma física havia atingido o auge, e sem a necessidade de se preocupar com o cansaço tão cedo, a ameaça ofensiva da Espanha se tornou ainda mais forte. Enquanto isso, a Croácia enfrentava dificuldades. Embora seu desempenho não fosse ruim, o momento claramente havia se transformado a favor da Espanha. O gol recente, somado à atmosfera hostil criada pela torcida espanhola, deixou os jogadores croatas nervosos e apreensivos. Como resultado, a Croácia se viu completamente sobrecarregada e na defensiva, incapaz de montar qualquer contra-ataque significativo. O domínio da Espanha continua tão forte quanto sempre, comentou Didier Deschamps, técnico da França, de um canto silencioso da arquibancada. A França já havia garantido vaga nas semifinais, e Deschamps observava a Espanha de perto. Seu assistente técnico concordou com a cabeça. Dizem que este time espanhol não é tão forte quanto antes, mas não vejo nenhum sinal disso. Deschamps riu baixinho. Não se deve levar tudo que os especialistas dizem ao pé da letra. Se acreditássemos em tudo que eles dizem, acabaríamos em apuros. Fazia sentido. Se os especialistas soubessem de tudo, não haveria necessidade de olheiros profissionais ou de treinadores como Deschamps para avaliar pessoalmente seus oponentes. Embora esta seleção espanhola possa não ter tanto talento individual quanto a de 4 anos atrás, eles estão superando as expectativas. Especialmente com Lincoln liderando e conectando o jogo, continuou Deschamps. Se vencerem este jogo, se tornarão nossos maiores adversários. Isso mesmo, Deschamps considerava a Espanha uma candidata. Ele acreditava que sua seleção francesa, e não a Espanha, era a verdadeira favorita ao título. Embora a Espanha pudesse ser a atual campeã, Deschamps tinha absoluta confiança em sua seleção francesa e tinha certeza de que eles conquistariam a Copa do Mundo naquele ano. Ele tinha motivos para acreditar nisso. Deschamps conhecia bem a base da seleção espanhola, tendo-a enfrentado nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2012 a 2013. A França perdeu as 2 partidas para a Espanha, sendo a derrota em casa particularmente frustrante. Naquela época, a seleção francesa ainda era jovem e em transição, longe de ser capaz de desafiar a Espanha. Mas mesmo assim, eles chegaram perto da vitória. Naquela época, a França era a Zarona, enquanto a Espanha era a montanha que eles precisavam escalar. Mas agora, as coisas haviam mudado. Nos últimos 5 ou 6 anos, a França havia se tornado uma potência, atingindo seu auge. Em contraste, a Espanha estava claramente em declínio pós-pico. Com essa mudança na dinâmica, derrotar a Espanha não parecia mais uma tarefa impossível. Na cabeça de Deschamps, tudo o que precisavam fazer era neutralizar o camisa 10 da Espanha, Lincoln. E a França não teria problemas. E com N'Golo Kanté, o melhor volante do mundo, em seu time, Deschamps estava confiante de que eles tinham as ferramentas para fazer exatamente isso. Ao pensar nisso, Deschamps sentiu uma onda de otimismo. Já conseguia imaginar uma final emocionante entre França e Espanha pela Copa do Mundo. Tudo o que precisava agora era que a Espanha chegasse à final. Ele não queria que a seleção fosse eliminada precocemente e estragasse a diversão. Nem os jogadores em campo nem os técnicos sabiam da presença de Deschamps no estádio, mas mesmo que soubessem, provavelmente não se importariam. Afinal, a presença de Deschamps não tinha nada a ver com eles. Naquele momento, os jogadores tinham apenas um objetivo em mente: derrotar o adversário. Aos 35 minutos do primeiro tempo, a Espanha executou uma sequência brilhante de passes rápidos de primeira no último terço do campo. A defesa croata estava sobrecarregada, lutando para acompanhar os passes precisos da Espanha. Sua linha defensiva começou a apresentar falhas. Percebendo a oportunidade, Lincoln avançou para o espaço aberto. No entanto, em vez de pegar a bola, deixou-a para Isco no momento em que se cruzaram. Os defensores croatas estavam observando Lin, mas de repente ficaram confusos. A bola não estava mais com ele. Atordoados pelos passes rápidos da Espanha, os jogadores croatas viram Isco se preparando para chutar no espaço criado por Lin e instintivamente correram para bloqueá-lo. Inicialmente Isco tinha planejado chutar, mas quando viu todos os jogadores croatas se aproximando, percebeu que eles tinham deixado Lin completamente desmarcado. Então, ele rapidamente devolveu a bola para Lin. Ótimo passe, pensou Lin. Ele estava prestes a chutar para a área quando o zagueiro número 6 da Croácia, Lovren, veio por trás, derrubando-o. O ataque de Lovren foi violento, fazendo Lin voar pelo ar. O árbitro apitou imediatamente. Isco, David Silva e outros companheiros correram para verificar o estado de Lin, enquanto Sérgio Busquets e Piqué fizeram o que os jogadores do Barcelona costumam fazer. Cercaram o árbitro para pressioná-lo. O local da falta de Lovren era ambíguo, bem na entrada da área, mas Lin havia caído dentro da área. A Croácia argumentou que foi uma falta de fora da área, enquanto a Espanha insistiu que deveria ter sido pênalti. O debate foi intenso, e a decisão cabia ao árbitro. Pela primeira vez na Copa do Mundo de 2018, o sistema de árbitro assistente de vídeo VAR estava disponível para ajudar os árbitros a tomarem decisões mais precisas. No passado, se um árbitro estivesse em uma posição ruim e não conseguisse ver a falta com clareza, poderia cometer erros. Mas agora, eles podiam revisar as imagens de vários ângulos para garantir a decisão correta. Neste caso, porém, o árbitro não consultou o VAR, possivelmente por não estar acostumado a usá-lo ainda. Em vez disso, tomou sua decisão, apontando para a marca do pênalti.
O motivo da sua decisão era simples. Lincoln tinha fama de jogar limpo. Seja em jogos da liga ou internacionais, ele nunca se jogava. O árbitro confiava nele e não acreditava que Lin fosse fingir para ganhar um pênalti. Os jogadores da Croácia ficaram indignados. Lovren insistiu que a falta havia ocorrido fora da área e que deveria ter sido uma falta, não um pênalti. Mas o árbitro manteve sua decisão, e a decisão não seria anulada. Quando o árbitro apontou para o pênalti, uma onda de vaias e gritos de trapaceiro tomou conta do estádio. Alguns até acusaram Lin de ter se jogado para ganhar o pênalti. Achei que só o Ronaldo e o Neymar gostavam de mergulhar. Parece que temos um novo membro no clube de mergulho. Uau, olha que performance impecável. Um giro de 720 graus no ar? Isso é um 10 perfeito para mim. Vamos começar a chamá-lo de príncipe mergulhador de agora em diante. À margem do campo, o técnico espanhol Vicente Del Bosque não se sentiu aliviado com a penalidade. Ver Lin caído no chão por tanto tempo sem se levantar o deixou ansioso. Se Lin, o jogador mais importante da seleção, se machucasse gravemente por causa dessa entrada, seria um golpe duro para a Espanha. Perder um pênalti não era grande coisa e perder Lin seria catastrófico. Sem ele, a Espanha entraria em colapso. Mesmo que vencesse esta partida, não sobreviveria à próxima, muito menos defenderia o título. Onde está o médico? Médico, venha logo ver como ele está. Del Bosque, normalmente calmo e composto, agora gritava em pânico. Felizmente, quando o médico estava prestes a entrar em campo com o kit de primeiros socorros, Lin se levantou. No entanto, ele claramente não estava em ótima forma, mancando um pouco enquanto caminhava. Lin, talvez outra pessoa deva cobrar esse pênalti? Vendo a condição de Lin, Iniesta sugeriu cautelosamente. Não, eu mesmo pego. Lin balançou a cabeça, seus olhos pousando em Lovren, que havia recebido um cartão amarelo, mas ainda parecia desafiador. Ao ver o olhar de Lin, Lovren lançou um olhar de desdém, como se não quisesse nada com alguém como Lin. Lin memorizou seu rosto. Ele planejava agradecer a Lovren devidamente mais tarde. Se não fosse pela resistência natural de Lin a lesões, aquela entrada poderia facilmente ter quebrado sua perna. Como Lovren ousa continuar agindo de forma tão presunçosa depois de cometer uma falta tão perigosa? Com esse pensamento, Lin pegou a bola do seu companheiro de equipe e cuidadosamente a colocou na marca do pênalti. Assim que a bola foi posicionada, Lin deu alguns passos para trás e ficou com as mãos na cintura, olhando fixamente para o goleiro. Subaj, o goleiro da Croácia, sentiu uma pressão imensa sob o olhar intenso de Lin. Apesar do seu heroísmo na disputa de pênaltis da partida anterior, onde defendeu 3, desta vez ele enfrentaria Lin, um jogador com 100% de aproveitamento na conversão de pênaltis. Ninguém jamais havia defendido um pênalti de Lin Quan. Esse recorde pesou sobre Subaj, enchendo-o de ansiedade. Será que ele conseguiria quebrar a sequência de Lin e fazer história? Lin olhou para Subaj e depois desviou o olhar para os defensores croatas que esperavam atrás do goleiro, avistando Lovren entre eles. O árbitro apitou e Lin começou a correr. Subaj estava concentrado, pronto para fazer sua jogada. Mas quando Subaj se preparava para mergulhar, ele percebeu que Lin parecia passar correndo pela bola. Passar correndo por ele? Lin acabou de estragar sua corrida para o pênalti? A mente de Subaj congelou por um segundo, mas ele rapidamente voltou à ação. Era a sua chance. Ele correu para frente na esperança de pegar a bola, mas Lovren, que estava mais perto, já havia deslizado para o gol. No entanto, Lin era mais rápido que os dois. Assim que Lovren foi afastar a bola, ouviu-se um estrondoso bang, seguido de um grito. Lovren agarrou o estômago, contorcendo-se no chão em agonia, enquanto a bola caía perfeitamente nos braços de Subaj. O que acabou de acontecer? Subaj segurou a bola, completamente perplexo. Capítulo 634. Bic. O árbitro apitou para interromper o jogo e imediatamente correu para verificar o jogador lesionado. Lovren estava deitado no chão, agarrado à barriga, encolhido como um camarão em visível agonia. Gotas de suor frio cobriam sua testa, mostrando claramente a dor que sentia. O árbitro olhou para ele e fez sinal para a equipe médica trazer a maca. Ao mesmo tempo, lançou um olhar cauteloso para Lin Quan. Aquele foi um golpe poderoso, e Lovren havia sofrido todo o impacto. Ao ver que o pênalti de Lin Quan não entrou, Luka Modric soltou um suspiro de alívio. No entanto, seu alívio rapidamente se transformou em preocupação ao ver Lovren se contorcendo de dor. A equipe médica já estava tratando Lovren, mas não parecia estar funcionando. A julgar pela testa franzida do médico, parecia que a Croácia seria forçada a fazer uma substituição. Lovren era um zagueiro fundamental para a Croácia, e se tivesse que sair do jogo tão cedo, seria um duro golpe para a defesa deles. Modric olhou para Lin Quan com uma expressão complicada. Embora não houvesse nenhuma evidência direta de que Lin tivesse intencionalmente tentado machucar Lovren, Modric não conseguia afastar a suspeita. Afinal, como alguém que nunca havia perdido um pênalti de repente poderia cometer um erro tão básico? Modric começou a suspeitar que Lin Quan havia deliberadamente alvejado Lovren. Ele achava que Lin havia desperdiçado o pênalti intencionalmente, pois este havia sido marcado devido a um erro do árbitro, e ele não queria ganhar tirando vantagem disso. Mas por que ir atrás de Lovren? Talvez fosse uma vingança pela entrada anterior ou pelos comentários desrespeitosos de Lovren. Essa explicação fez sentido. Ao chegar a essa conclusão, os sentimentos de Modric em relação a Lin Quan tornaram-se ainda mais conflitantes. Deveria elogiar Lin por seu espírito esportivo, por não se aproveitar do erro do árbitro, ou deveria culpá-lo por suas ações vingativas que levaram à lesão de um companheiro de equipe? Era uma situação difícil. Não me parecia certo agradecer a Lin, mas também não me parecia justo criticá-lo.
Modric não era o único na Croácia com essas emoções confusas. Vários jogadores lançavam olhares inquietos para Lincoln, que permanecia calmo e imperturbável diante da atenção. Lincoln esperava essa reação da equipe croata. Na verdade, era exatamente esse o efeito que ele queria. Claro, o árbitro marcou um pênalti, mas Lin podia se dar ao luxo de deixar passar. No entanto, Lovren precisava pagar por suas ações. Lin tinha seus princípios e estava confiante de que conseguiria vencer a partida sem depender de um pênalti. Ah não, Lin perdeu o pênalti. Um erro chocante da parte dele, exclamaram os comentaristas espanhóis, com a descrença evidente na voz. Se isso tivesse acontecido, a partida teria acabado, acrescentou outro. Mas a surpresa rapidamente se transformou em excitação quando notaram Lovren tendo dificuldades e sendo substituído. Espere, o zagueiro croata lesionado não pode continuar. Ele vai ser substituído. Na cabine de comentários espanhola, o tom mudou. Os comentaristas perceberam que a defesa croata, já sob imensa pressão da Espanha, havia acabado de perder um de seus principais jogadores. Isso deixou a defesa ainda mais vulnerável, e agora a Espanha tinha uma oportunidade de ouro. A seleção espanhola também reconheceu isso. Assim que a Croácia colocou seu zagueiro reserva em campo, a Espanha imediatamente começou a atacá-lo, lançando ataque após ataque em sua direção. O substituto Vedran Korluka não teve tempo de se aquecer e foi lançado ao jogo sem aquecimento. Jogadores que não se aqueceram adequadamente costumam hesitar em fazer movimentos agressivos ou tomar decisões rápidas. Isso fez de Korluka o ponto fraco da defesa croata, e a Espanha logo se aproveitou disso. Toda a seleção espanhola estava na mesma página. Um após o outro, seus jogadores Diego Costa, Lincoln, Iniesta e Isco se revezavam no ataque à área de Korluka. Testavam implacavelmente suas habilidades defensivas, deixando-o sobrecarregado e sem fôlego. Mesmo com os companheiros tentando apoiá-lo, Korluka não conseguia se livrar da pressão. A maior parte do peso ainda recaía sobre seus ombros, e com os companheiros mudando o foco para cobrir sua área, brechas começaram a se abrir em outras áreas da defesa croata. A Espanha rapidamente capitalizou essas oportunidades. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Lincoln, que estava com a bola no meio-campo, fez uma jogada inteligente. Em vez de avançar pelo centro, fingiu atacar. Ao acelerar em direção ao meio, deixou a bola para trás sutilmente, enganando seu zagueiro, Ivan Rakitic. Rakitic não percebeu que Lin não tinha mais a bola e continuou a persegui-lo. Com Rakitic fora de posição, Busquets calmamente pegou a bola e mudou o jogo para o flanco direito, onde havia bastante espaço. Quando a Croácia percebeu que a Espanha havia usado uma finta para criar esse espaço, já era tarde demais. David Silva recebeu a bola na ponta direita e cortou para dentro, avançando em direção à área. O lateral esquerdo croata finalmente chegou para interrompê-lo, mas Silva rapidamente desviou a bola para o lado, abrindo espaço para o chute. Dois zagueiros croatas correram para bloquear o chute de Silva, mas foi outra finta. Em vez de chutar, Silva passou a bola para o lado direito da área, onde o lateral direito espanhol Dani Carvajal havia feito uma ultrapassagem. Carvajal cruzou rasteiro para dentro da área. Diego Costa, que havia superado Korluka, deslizou entre os dois zagueiros croatas e finalizou com um chute deslizante, mandando a bola para o fundo da rede. O placar agora era 2-0, com a Espanha ampliando sua vantagem. O gol pegou a Croácia desprevenida. Eles nem tiveram tempo de reagir antes que a Espanha balançasse as redes novamente. O segundo gol foi um duro golpe para o moral da Croácia. Era possível ver o desânimo nos rostos dos jogadores. Sofrer 2 gols no primeiro tempo foi muito pior do que o esperado, e isso depois de Lincoln ter desperdiçado um pênalti. Com mais de 20 minutos restantes antes que a resistência da Espanha diminuísse, a Croácia não estava confiante de que conseguiria impedir a Espanha de marcar novamente. Se a Espanha conseguisse marcar o terceiro gol, não importaria se os jogadores espanhóis estivessem exaustos no segundo tempo. Seria quase impossível para a Croácia se recuperar de uma desvantagem de 3 gols. Mesmo marcar 2 gols para recuperar o atraso seria incrivelmente difícil. Embora a defesa croata fosse valente e determinada como demonstrou ao longo do torneio, seu ataque não era tão confiável. O ataque exigia criatividade e habilidade, e trabalho duro por si só não garantia gols. Isso ficou evidente na partida anterior contra a Rússia, onde tiveram dificuldades para furar uma defesa sólida. Contra a Espanha, cuja defesa era ainda mais forte que a da Rússia, marcar 2 gols não foi pouca coisa. Korluka, que não marcou Diego Costa, estava cheio de arrependimento. Ele sabia que tinha contribuído para o gol, e seu parceiro de defesa Domagoj Vida sentia o mesmo. Vida havia deixado Costa sem marcação para ajudar a bloquear David Silva, permitindo que Costa se esgueirasse e marcasse. Mas Diego Costa não se preocupava com nada disso. Tendo acabado de marcar mais um gol na Copa do Mundo, ele estava radiante. Desde que voltou do Chelsea para o Atlético de Madrid, seu desempenho vinha sendo inconsistente, e muitos duvidavam que ele pudesse competir com atacantes de ponta como Luís Soares ou Robert Lewandowski. Alguns até questionavam se sua habilidade havia diminuído após a grave lesão. Esta Copa do Mundo foi sua chance de silenciar os críticos e provar que ainda tinha o que era preciso para competir no mais alto nível. Se ele tivesse um bom desempenho no torneio, todas as dúvidas sobre ele desapareceriam. Mas se não impressionasse, as críticas poderiam sair do controle, possivelmente levando à sua saída do Atlético de Madrid. Os fãs no estádio aplaudiram Costa, embora os aplausos não tenham sido tão altos quanto teriam sido para Lincoln. Afinal, até os fãs têm suas preferências. 20 minutos antes, quando a Espanha ainda não havia marcado, o técnico Vicente Del Bosque estava ansioso. Mas agora, com 2 gols na bagagem, ele finalmente podia relaxar. O moral deles está à beira do colapso. Se marcarmos outro gol agora, podemos acabar com eles completamente, e o segundo tempo será moleza, pensou Del Bosque, avaliando o humor da equipe croata.
É uma pena que não tenha muito tempo restante no primeiro tempo, disse um de seus assistentes, jogando água fria nas esperanças de Del Bosque. Del Bosque olhou para o relógio. Após terminarem a comemoração do gol, a partida já havia chegado aos 43 minutos do primeiro tempo. Incluindo os acréscimos, faltavam provavelmente apenas 4 minutos para o intervalo. Marcar outro gol naquele curto espaço de tempo seria difícil. Mesmo que não façamos gols, ainda temos o segundo tempo, respondeu Del Bosque. Mas em sua mente, ele já estava pensando em como montar a defesa do time no segundo tempo. Sem dúvida, o plano da Croácia era explorar o elenco envelhecido da Espanha, esperando que os jogadores espanhóis se cansassem antes de lançar um contra-ataque. Era uma boa estratégia, mas não levou em conta a vantagem de 2 gols da Espanha no primeiro tempo. Agora, a Espanha tinha uma rede de segurança. E se os jogadores mais velhos começassem a perder energia no segundo tempo, Del Bosque ainda tinha 3 substituições à disposição. Ele poderia usá-las para substituir jogadores cansados e, ao mesmo tempo, atrapalhar o ritmo da Croácia. Como técnico experiente, essas táticas eram fáceis para Del Bosque. Enquanto pensava em como garantir o segundo tempo, o técnico da Croácia tinha outros planos. Ele sabia que seria difícil reverter o placar de 0-2, então incentivou sua equipe a lançar um último ataque antes do intervalo. A mudança repentina no ataque da Croácia pegou a Espanha de surpresa, pegando-a desprevenida. Aos 45 minutos, Modric fez um passe brilhante, encontrando Mandzukic na entrada da área. Mandzukic segurou Sérgio Ramos e tocou para Kramaric, que avançava. Sem tocar na bola, Kramaric chutou. Foi um chute rápido, certeiro e perfeito. De Gea reagiu devagar demais para defendê-la. Assim que a bola parecia destinada ao fundo da rede, pronta para provocar comemorações de Kramaric e dos torcedores croatas, um forte bang ecoou pelo estádio. A bola bateu na parte interna da trave e voltou para o jogo. Reagindo rapidamente, Gerard Piqué chutou a bola para fora da área, deixando a Croácia atordoada. A bola não entrou? Deus estava do lado da Espanha? Ver a bola quicar na trave e voltar para o campo foi difícil para a Croácia aceitar. O ânimo deles, já abatido, desmoronou completamente naquele momento. Ataque rápido. O jogo ainda não acabou, gritou Del Bosque da lateral do campo, pulando da cadeira ao ver para onde ia o chute de Piqué. E não foi à toa que Del Bosque ficou tão animado. O afastamento de Piqué, intencional ou não, foi perfeito. Transformou-se num passe brilhante. A Espanha tinha um caminho livre até o gol. Com exceção do goleiro croata Subaj, o campo croata estava completamente aberto. O jogador espanhol solitário corria furiosamente em direção à bola, envolvido em uma corrida contra Subaj para ver quem a alcançaria primeiro. No final, o jogador de vermelho venceu a corrida, alcançando a bola pouco antes de Subaj poder intervir e mandando um chute de longa distância em direção ao gol. Subaj só pôde assistir em desespero enquanto a bola voava pelo ar, passando por cima de sua cabeça e entrando na rede a mais de 40 metros de distância. Foi um gol. O placar agora era 3-0. Com um impressionante chute de longa distância, Lin cancelou a partida. Capítulo 635. A partida entre Espanha e Croácia foi a última das 4 partidas desta rodada, o que significa que não era só a França que estava interessada no resultado. De acordo com a tabela da Copa do Mundo, a Inglaterra, que já havia avançado para as semifinais, enfrentaria o vencedor da partida Espanha-Croácia na próxima fase. Isso fez com que o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, acompanhasse de perto o jogo. Ao ver a Croácia perdendo por 3 gols antes mesmo do primeiro tempo terminar, Southgate não conseguiu conter a carranca. Está basicamente confirmado. A Espanha será nossa adversária na próxima rodada. Mesmo esperando esse resultado, ver a Espanha prestes a avançar ainda pesava sobre Southgate. Como ele desejava que a Croácia conseguisse uma reviravolta e vencesse a Espanha. Apesar do excelente desempenho da Croácia nesta Copa do Mundo, chegando a vencer a Argentina por 3-0, a maioria das pessoas ainda a considerava mais fraca que a Espanha. Se tivessem escolha, a maioria das seleções preferiria enfrentar a Croácia e a Espanha. A seleção espanhola pode ter envelhecido, mas havia um jogador em seu elenco que era verdadeiramente excepcional. Enfrentar a Espanha sempre trazia uma enorme pressão psicológica, pois nenhuma equipe tinha 100% de confiança de que conseguiria parar Lincoln. Um pequeno erro e eles poderiam ser severamente punidos. O elenco atual da Inglaterra não era ruim, mas Southgate não tinha muita confiança em vencer a Espanha. Depois de assistir ao primeiro tempo, ele sentiu que a defesa croata tinha se saído muito bem. No entanto, aqueles 3 gols da Espanha foram imparáveis. Se a Inglaterra estivesse no lugar da Croácia, provavelmente também sofreria. Percebendo as dificuldades da Croácia, Southgate rapidamente descartou a ideia de depender da defesa para enfrentar a Espanha. Embora a defesa da Inglaterra fosse mais forte que a da Croácia, seu meio-campo não era tão bom. Tentar limitar a Espanha apenas pela defesa seria difícil. A verdadeira força da Inglaterra residia em sua linha de ataque. Com jogadores como Kane, Sterling, Rashford, Lingard e Vardy, eles só conseguiam mostrar suas verdadeiras habilidades no ataque. Se recuassem e defendessem, seus talentos seriam desperdiçados. Então, Southgate começou a se perguntar se deveriam ir com tudo e levar a luta para a Espanha. Mesmo que acabassem perdendo, pelo menos cairiam enquanto atacavam. Mas ele hesitou. Se a Croácia, com uma defesa tão sólida, já havia sofrido 3 gols, a Inglaterra sofreria um destino ainda pior se tentasse enfrentar a Espanha de igual para igual? Southgate estava dividido entre 2 opções igualmente desafiadoras, defender ou atacar. Enquanto Southgate refletia profundamente sobre como lidar com a Espanha, o árbitro apitou o intervalo. Os jogadores de ambos os times deixaram o campo e foram para seus respectivos vestiários.
No vestiário espanhol, o técnico Vicente Del Bosque estava na entrada, radiante de orgulho. Ele abraçava cada jogador que passava, dando tapinhas nas costas e dizendo: "Parabéns, rapazes." A tentativa de Del Bosque de motivar os jogadores, no entanto, saiu pela culatra. Seus jogadores, encharcados de suor, rapidamente o transformaram em uma toalha humana. Quando ele abraçou metade do time, suas roupas estavam encharcadas e sujas. Quando Lincoln entrou no vestiário, ele torceu o nariz e recusou o abraço do treinador. "Treinador, você nem jogou, mas cheira pior que nós." Lincoln apertou o nariz e se livrou do aperto de Del Bosque. Del Bosque não se importou. "Se eu fosse um pouco mais jovem, definitivamente estaria lá fora lutando ao lado de vocês." Sérgio Ramos, outro zagueiro, o provocou. "Vamos lá, treinador, com suas habilidades, você só vai nos atrasar." O rosto de Del Bosque ficou vermelho com o golpe, mas ele respondeu: "Sou tão ruim assim? Sou um veterano do Real Madrid, seu veterano." Del Bosque, de fato, jogou pelo Real Madrid por mais de uma década, tendo feito centenas de aparições. Embora não fosse um craque em sua época, certamente não era tão ruim quanto Ramos brincava. "Sério? Então por que você não está entre os 20 jogadores com mais jogos na história do Real Madrid?" Ramos sorriu, visivelmente orgulhoso por ter superado o recorde de Del Bosque. O debate parecia encerrado. Ramos era o jogador superior. Tudo bem, não vamos provocar o treinador. Vamos ouvir qual é o plano para o segundo tempo", disse Andrés Iniesta, intervindo para acalmar os ânimos. Pigarreando, Del Bosque começou a delinear a estratégia para o segundo tempo. "O plano é simples. Controle o ritmo do jogo e conserve sua energia. Começarei a fazer substituições após o 60º minuto, de acordo com o humor de todos. Se alguém estiver muito cansado, é só me avisar. Não se esforcem demais. Temos uma semifinal em menos de 4 dias, então economizem energia." Isso provocou provocações imediatas dos jogadores. "Treinador, vamos estourar champanhe no intervalo?" Como você pode ter tanta certeza de que vamos vencer?" "Cuidado, treinador. Lembra o que aconteceu com o Milan quando comemoraram cedo demais?" Del Bosque, agora irritado, chutou cada jogador que o provocava nas costas. "Eu disse que já vencemos? Só estou dizendo para você administrar sua energia e terminar o jogo da maneira mais eficiente." "Opa, o treinador está recuando. Não foi isso que você disse antes." Os jogadores continuaram suas brincadeiras divertidas, enchendo o vestiário de risadas. Enquanto o clima no vestiário da Espanha era leve e otimista, o da Croácia tinha um clima completamente diferente. Seus jogadores saíram com expressões sérias, carregando uma energia tensa e pesada. No início do segundo tempo, a Croácia lançou um ataque com força total. Não tinha muito tempo restante, e o desafio de marcar 3 gols era avassalador. Não podiam esperar a Espanha se cansar, precisavam atacar agora para desgastar a resistência do adversário. Apesar da abordagem agressiva, a Croácia teve dificuldades para criar ameaças reais. Mário Mandzukic, que lutou muito contra os zagueiros espanhóis Piqué e Ramos e se manteve firme em duelos físicos, mas seus companheiros não conseguiam entregar a bola a ele com consistência. A defesa espanhola, bem preparada, tornou quase impossível o rompimento em jogadas de bola corrida. A Croácia então adotou uma estratégia de cruzamentos altos pelas laterais, na esperança de que Mandzukic pudesse usar sua excepcional habilidade de cabeceio para marcar. Mandzukic, conhecido por sua destreza aérea, representava uma séria ameaça no jogo aéreo. Os zagueiros espanhóis Ramos, que tinha apenas 1,84 metros de altura, e Piqué, que era mais alto, mas lutava contra o físico de Mandzukic, tiveram dificuldade em contê-lo. Aos 55 minutos, a Croácia conseguiu marcar. Embora não tenha sido Mandzukic quem marcou, ele deu assistência ao cabecear a bola para um companheiro desmarcado, que calmamente a finalizou. O placar estava agora em 3-1, com a Croácia ainda 2 gols atrás. Esse gol energizou a Croácia, dando-lhes esperança de que ainda poderiam virar o jogo. Percebendo o perigo, Del Bosque imediatamente substituiu Iniesta, exausto, por Koch para reforçar o meio-campo e proteger os flancos. A mudança teve um efeito imediato, com a resistência e o trabalho defensivo de Koch melhorando a defesa espanhola. O ímpeto ofensivo da Croácia começou a perder força e, apesar de seus melhores esforços, não conseguiu marcar novamente. O técnico fez substituições, mas elas não tiveram o impacto desejado. O jogo estagnou, com a Croácia criando cada vez menos chances com o passar do tempo. Mandzukic, exausto pelas constantes batalhas físicas, não conseguia mais sustentar a intensidade do jogo. Embora insistisse, sua energia se esgotava. Percebendo que a ameaça ofensiva da Croácia havia diminuído, Del Bosque fez outra substituição, colocando Nacho no lugar de Carvajal. Embora a troca tenha sido empatada, as pernas descansadas de Nacho trouxeram energia renovada à defesa espanhola. Ele marcou agressivamente os jogadores croatas e avançou com frequência para apoiar o ataque espanhol. Com a ajuda de Nacho, Lincoln começou a dominar o flanco, forçando a Croácia a recuar para o seu próprio campo. Incapaz de atacar com eficácia, a Croácia ficou presa na defensiva. À medida que a partida se aproximava do fim, Del Bosque fez outra substituição ousada, substituindo David Silva por Marco Asensio. A torcida ficou boquiaberta com a jogada inesperada e a Espanha, já na liderança, ainda se concentrava no ataque. Muitos esperavam que a Espanha adotasse uma abordagem mais conservadora e colocasse um jogador defensivo para proteger a vantagem. Mas Del Bosque não era de jogar pelo seguro. Suas táticas agressivas fizeram a Espanha continuar pressionando, e a Croácia não teve escolha a não ser recuar e defender. No final, a partida terminou com uma vitória da Espanha por 3-1, classificando-a para as semifinais. Após o apito final, os jogadores da Croácia caíram no chão, exaustos. Eles deram tudo de si, mas não foi o suficiente. Para eles, chegar às quartas de final foi uma conquista, mas não conseguiram se livrar da decepção de ficar perto das semifinais.
Após a partida, Luka Modric abordou Lin Quan para trocar camisas. Não tenho vergonha de ter perdido para vocês. Vocês mereceram essa vitória, disse Modric. Obrigado. Vocês lutaram muito bem. Espero que nos encontremos novamente na próxima Copa do Mundo. Modric sorriu. Na minha idade, não tenho certeza se estarei na próxima Copa do Mundo. Mas se eu for, espero não ter que enfrentar vocês de novo, seja na fase de grupos ou nas oitavas de final. Modric tinha 33 anos e na próxima Copa do Mundo, teria 37. Para a maioria dos jogadores, 37 anos já era idade de aposentadoria, e nem mesmo Modric tinha certeza se ainda jogaria, muito menos se chegaria à seleção nacional. Você só está melhorando com a idade. Acho que você pode jogar facilmente até os 40. Então te vejo na próxima Copa do Mundo. Após a troca de camisas, Lin Quan deu um abraço em Modric e foi embora, deixando o astro croata refletindo sobre suas palavras. Melhorou com a idade, né? Pensou Modric. Ele está me chamando de velho monstro? Ainda assim, o comentário de Lin Quan ressoou. Embora Modric já tivesse 33 anos, ele estava em ótima forma. Ele sentia que poderia continuar jogando por mais 2 ou 3 anos. Mas manter esse nível por mais 4 anos até a próxima Copa do Mundo? Seria difícil. Considerando que a Croácia não era uma potência tradicional do futebol, o sucesso desta seleção se deveu em grande parte a esta geração de jogadores talentosos. Se Modric e seus companheiros se aposentassem, a equipe poderia se desintegrar, voltando à sua antiga forma mais fraca. Como um dos líderes da equipe, Modric sabia que não poderia deixar a seleção nacional facilmente. Se ele ainda estivesse jogando em 4 anos, havia uma chance real de ele voltar a vestir a camisa da Croácia na próxima Copa do Mundo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 636. Com a Espanha derrotando a Croácia e avançando para as semifinais, as 4 equipes finais desta Copa do Mundo foram definidas: França, Inglaterra, Espanha e Bélgica. Observando as origens das equipes, fica claro que o futebol europeu triunfou mais uma vez. As equipes europeias dominaram as semifinais, enquanto seus rivais latino-americanos foram completamente eliminados. Desde a Copa do Mundo Coreia-Japão de 2002, as seleções latino-americanas ficaram de fora de 4 finais consecutivas. Tanto em 2006 quanto neste ano, elas nem chegaram às semifinais. Os dias em que o futebol sul-americano podia competir em pé de igualdade com o futebol europeu, ou até mesmo superá-lo, já se foram. O mundo do futebol agora entrou em uma nova era de domínio europeu. Este resultado não é surpreendente. As ligas nacionais sul-americanas simplesmente não conseguem competir com as ligas europeias, o que levou a um êxodo em massa de seus melhores jogadores para as 5 principais ligas europeias. A perda de tantos jogadores talentosos enfraqueceu o nível competitivo nas ligas sul-americanas, causando um declínio na qualidade geral dos seus atletas. Esse declínio afeta diretamente a força das seleções nacionais, levando a resultados piores. A raiz do problema está na necessidade de fortalecer as ligas nacionais e reter mais talentos. Se tantos jogadores jovens e promissores continuarem indo para a Europa, mesmo que tenham sucesso lá, eles acabarão se adaptando ao estilo europeu de futebol. Mas essas são questões com as quais os sul-americanos devem se preocupar. Por enquanto, o futebol europeu está comemorando sua vitória. Assim que a escalação das semifinais foi definida, os debates começaram no mundo do futebol. Todos discutiam ferozmente sobre quem era o favorito para ganhar a Copa do Mundo. Entre as 4 seleções, a Espanha era a atual campeã, tendo vencido as 2 últimas Copas do Mundo, então era vista como a principal candidata desde o início. No entanto, o desempenho da França foi igualmente impressionante. Seu elenco era mais jovem, mais equilibrado e repleto de talentos em todas as posições, ao contrário da Espanha, que dependia fortemente de Lin Quan. O futebol é um esporte de equipe, então muitos acreditavam que a França tinha mais chances de vencer. Quanto à Inglaterra e à Bélgica, a chegada dos 3 leões às semifinais já foi uma agradável surpresa para os torcedores britânicos. Embora certamente esperassem um campeonato, até eles sabiam que as chances da Inglaterra vencer a Copa do Mundo eram mínimas. Sem falar que passar pela Espanha nas semifinais seria um grande desafio. E mesmo que conseguissem derrotar a Espanha, provavelmente enfrentariam sua inimiga, a França, na final. Desde o início do século, a Inglaterra enfrentou a França 7 vezes, com o registro de uma vitória, 2 empates e 4 derrotas, uma desvantagem esmagadora. E isso foi contra uma seleção francesa em recuperação. Diante de uma seleção francesa em seu auge, as chances da Inglaterra pareciam ainda menores. Quanto aos Red Devils belgas, embora sua escalação fosse forte e seu talento inegável, aqueles que assistiram às suas partidas não estavam muito confiantes neles. Havia uma sensação de que esse time só poderia vencer quando as coisas estivessem indo do seu jeito, mas eles tiveram dificuldades quando enfrentaram a adversidade. A adversária da semifinal, a França, era um osso duro de roer, e muitos duvidavam que a Bélgica conseguiria passar. Apesar disso, os jogadores da Bélgica permaneceram confiantes nas entrevistas pré-jogo. Eden Hazard: a França é forte, mas nós somos um time ainda melhor. Meus companheiros e eu vamos derrotá-los na partida de amanhã e provar nosso valor. Embora Hazard fosse o capitão da Bélgica, seu desempenho nesta Copa do Mundo foi decepcionante. Dos 14 gols da Bélgica em 5 partidas, Hazard marcou apenas 1, e foi de pênalti. Isso empalideceu em comparação com os 4 gols de Romelu Lukaku. Em assistências, Kevin De Bruyne liderou a Copa do Mundo com 4, empatado com Lin Quan, enquanto Hazard deu apenas 1.
O desempenho de Hazard não correspondeu às altas expectativas depositadas nele. Como um dos dribladores mais reconhecidos, perdendo apenas para Messi e Lincoln aos olhos de muitos, esperava-se que Hazard tivesse um impacto maior. Considerando os adversários relativamente fracos da Bélgica na fase de grupos, Hazard deveria ter apresentado estatísticas melhores. Mas isso não aconteceu, então Hazard estava ansioso para provar seu valor. Se não conseguisse causar impacto nesta partida, provavelmente decepcionaria muitos de seus torcedores. Em contraste, Lukaku, que vinha jogando bem nesta Copa do Mundo, parecia inexplicavelmente otimista. Os atacantes da França são fortes, e o camisa 10 deles é rápido, quase tão rápido quanto eu. Mas eu sou o melhor. Os zagueiros deles não conseguem me parar, então seremos nós que venceremos. O jornalista que o entrevistou ficou sem palavras. Será que esse centroavante estava falando sério ao comparar sua velocidade com a de um ponta? Embora Lukaku fosse realmente rápido, ele não era páreo para Kylian Mbappé. De acordo com estatísticas oficiais da Copa do Mundo, Mbappé foi o ponta mais rápido do torneio, com seu ritmo explosivo deixando uma impressão duradoura em qualquer um que assistisse aos jogos da França. O último a ser entrevistado foi o maestro do meio-campo belga Kevin De Bruyne. Ao contrário de seus companheiros de equipe, De Bruyne era um cara honesto que não se dava bem com a imprensa. A França é mais forte do que nós, então a partida será difícil. Mas não vamos desistir facilmente. Vamos jogar o nosso jogo e fazer tudo o que pudermos para vencer. O jornalista que o entrevistou olhou de Bruyne para seus dois companheiros de equipe e não pôde deixar de se perguntar: esses caras realmente estão no mesmo time? Lincoln, assistindo a entrevista na TV, não conseguiu evitar dar um tapa na testa em descrença. Porque De Bruyne estava elevando o moral do adversário enquanto diminuía a confiança do seu próprio time antes da partida. Embora fosse verdade que a França era mais forte no geral, tais palavras jamais deveriam ser ditas. Na verdade, deveriam ser ditas depois do jogo e somente se vencessem. Em qualquer outro momento, seria totalmente inapropriado. Com isso em mente, Lincoln ligou para De Bruyne. E aí, tudo bem? Vou apagar as luzes. De Bruyne parecia estar com pressa para dormir. Afinal, ele tinha uma semifinal para jogar no dia seguinte e não queria atrapalhar sua rotina. Nada de importante agora. Boa sorte amanhã. Vejo vocês na final. Com isso, Lincoln desligou. De Bruyne, por outro lado, ficou perplexo. Qual era o sentido daquela ligação? No dia 11 de julho, no estádio de São Petersburgo, começou a primeira semifinal da Copa do Mundo da Rússia de 2018. As duas equipes se enfrentaram, França de azul e Bélgica de vermelho. Mais um clássico confronto vermelho versus azul. Embora a França fosse favorita para vencer, foi a Bélgica que tomou a iniciativa no início do jogo. Ficou claro que a Bélgica tinha feito o dever de casa e estava bem preparada para os ataques amplos da França, impedindo que os franceses lançassem seus contra-ataques habituais. Graças à excelente atuação de Bruyne, a Bélgica criou diversas chances perigosas no primeiro tempo. Mas os atacantes pareciam ter esquecido suas chuteiras, desperdiçando várias chances fáceis. O bom desempenho de Bruyne chamou a atenção da França, levando o técnico Didier Deschamps a escalar N'Golo Kanté para marcá-lo. Kanté, um dos melhores meio-campistas defensivos do mundo, era um pesadelo até para Lincoln. Imagine De Bruyne. À medida que Kanté o fechava, a influência de Bruyne começou a diminuir, e o ataque da Bélgica se tornou menos ameaçador. Hazard, ansioso para provar seu valor, se viu em dificuldades novamente nesta partida. Ele tentou vários dribles e até conseguiu algumas vezes, mas, seja por desespero ou por falta de consciência, muitas vezes preferia chutar em vez de passar para companheiros de equipe em melhor posição. Seus dribles eram chamativos, mas não tinham substância e não representavam muita ameaça. O primeiro tempo terminou com o placar em 0-0. A Bélgica teve ataques mais perigosos e dominou a posse de bola, mas os contra-ataques da França foram muito mais ameaçadores. O goleiro belga Thibaut Courtois já havia feito 3 defesas brilhantes, enquanto o francês Hugo Lloris só foi chamado para a ação uma vez. Isso deixou os torcedores belgas nervosos. Todos sabiam que a França era um time que começava devagar. O desempenho deles no primeiro tempo não refletiu necessariamente sua verdadeira força. Eles tinham o hábito de explodir no segundo tempo, dominando os adversários e encerrando a partida em um piscar de olhos. Foi exatamente assim que a Argentina e o Uruguai foram eliminados pela França. Só porque a Bélgica levou a melhor no primeiro tempo não significa que as coisas seriam as mesmas no segundo tempo. A situação pode rapidamente se voltar contra eles. França e Espanha parecem opostos polares. Exatamente. A França é cheia de jogadores jovens, então eles levam tempo para encontrar o ritmo e muitas vezes começam devagar. Mas quando pegam o ritmo são quase imparáveis. Por outro lado, a Espanha depende de jogadores mais velhos, então eles tendem a se cansar no segundo tempo. É por isso que tentam terminar o jogo cedo. Eu adoraria ver esses dois times se enfrentando na final, um começa devagar, o outro rápido. Quem sabe quem sairia vitorioso? Embora a partida ainda estivesse indefinida, muitos fãs já haviam descartado a Bélgica. Eles acreditavam que perder tantas chances no primeiro tempo faria com que a Bélgica não tivesse esperança de parar o ataque da França no segundo tempo. De fato, quando o segundo tempo começou, foi como se um time francês completamente diferente tivesse entrado em campo. Os jogadores pareciam ter acordado de um sono profundo, agora cheios de energia e espírito de luta. O gol da Bélgica foi testado várias vezes e aos 51 minutos, finalmente abriu o placar. A França marcou de cabeça após cobrança de escanteio, colocando os franceses na frente por 1-0.
Com esse gol, a situação da Bélgica piorou drasticamente. Agora, eles estavam na defensiva, mal conseguindo criar um ataque. Enquanto isso, o ataque francês se intensificava. Eles atacavam de todos os ângulos, usando bolas paradas, jogadas abertas e contra-ataques rápidos, tornando a vida dos belgas um inferno. Aos 63 minutos, Kylian Mbappé recebeu um passe de Paul Pogba, fez uma corrida rápida pela ponta, cortou para dentro e chutou forte para o fundo das redes, fazendo 2-0. Assim como em um drama escrito, quando a França acordou, eles precisaram de apenas alguns minutos para acabar com o jogo. 30 minutos depois, o árbitro apitou o final. A favorita do torneio, a França, garantiu uma vitória de 2-0 sobre a Bélgica e foi o primeiro time a chegar à final. O adversário seria o vencedor da partida entre Inglaterra e Espanha. Ver a França derrotar a Bélgica tão facilmente causou comoção no mundo do futebol. Embora todos soubessem que a França era forte, não esperavam que fosse tão forte. Alguns fãs belgas chegaram a gritar publicamente para a Espanha após a partida: "Espanha, você está pronta?" Lincoln assistiu a partida inteira pela TV e honestamente a derrota da Bélgica foi bem merecida. Eles desperdiçaram várias chances que deveriam ter aproveitado. Diante de uma seleção tão forte quanto a França, não se pode desperdiçar oportunidades. O que eles estavam pensando que usariam para vencer? Mas vendo quão poderosa a França era, Lincoln ficou um pouco abalado. Mbappé parecia ter ficado ainda mais forte em apenas 2 meses, como se tivesse subido de nível de repente. Suas corridas longas e cortes para dentro para arremessar melhoraram significativamente. Se a Espanha o enfrentasse na final, Lincoln não tinha certeza se seus companheiros de equipe conseguiriam resistir aos seus ataques implacáveis. O estilo de jogo da França também foi um problema para a Espanha. A França foi mais forte no segundo tempo, enquanto a Espanha esteve mais fraca. Mesmo que a Espanha marcasse 2 ou 3 gols no primeiro tempo, isso ainda não garantiria a vitória. Para piorar a situação, a defesa da França era mais forte do que Lukaku imaginava. A dupla Umtiti-Varane não era de elite, mas se complementavam bem. Uma era rápida e ágil, a outra forte e resistente, excelente na defesa individual. Com Kanté marcando no meio-campo, marcar contra a França não foi uma tarefa fácil. Esta final seria incrivelmente difícil. As chances da Espanha vencer a França eram de no máximo 50%. Sem Lincoln, eles provavelmente não teriam nem 20% de chance. Capítulo 637. Após a classificação da França para a final, a mídia começou a exagerar o potencial confronto entre Espanha e França. Os principais veículos de comunicação europeus correram para publicar reportagens comparando os pontos fortes e fracos dos jogadores de ambas as seleções. Alguns analisaram os dados desta Copa do Mundo para comparar sistematicamente os estilos, os pontos fortes e os pontos fracos de ambas as seleções. Outros se aprofundaram no histórico de confrontos entre as duas nações, construindo a narrativa de uma rivalidade para a história. No entanto, até então, apenas a França havia garantido uma vaga na final. A Espanha ainda tinha que enfrentar a Inglaterra na semifinal. Mas para a mídia, a Inglaterra estava praticamente morta. Mesmo antes do jogo, a Inglaterra já estava sendo considerada uma derrota. Essa atitude de desprezo realmente irritou os ingleses. Mas como tradicional encrenqueira da Europa e após as consequências do Brexit, a Inglaterra não tinha a melhor reputação em todo o continente. Embora sempre haja apelos para manter a política fora do esporte, é quase impossível separar os dois. Esse desdém pela Inglaterra era claramente intencional. Como a mídia europeia estava unida em rejeitar a Inglaterra, a mídia britânica começou a angariar apoio para sua equipe, usando sua influência no mundo de língua inglesa. O Times publicou uma manchete ousada: "A Espanha não é invencível, sua fraqueza fatal pode ser a chave para a vitória da Inglaterra." Este título dramático atraiu muitos leitores, mas o artigo em si não era apenas isca de clique. O Times entrevistou muitas lendas aposentadas do futebol inglês, reunindo suas dicas sobre como enfrentar a Espanha. Todos esses especialistas concordaram em um ponto crucial: parar Lincoln era a chave para derrotar a Espanha. Claro, isso parecia óbvio, era de conhecimento geral. Mas os ex-jogadores ofereceram algo mais específico. Lincoln é parecido com Messi. Para limitar sua eficácia, não se pode esperar até que ele tenha a bola nos pés, já é tarde demais. A melhor maneira de neutralizá-lo é cortar sua conexão com os companheiros. Isole-o e enquanto Lincoln não tiver a bola, o perigo que ele representa será bastante reduzido. Na verdade, o debate sobre como lidar com Lincoln já vinha acontecendo no mundo do futebol há anos. Seleções nacionais e treinadores de clubes de ponta estavam intrigados com a questão. Em 2012, quando Lincoln jogava na Bundesliga, o Bayern de Munique de Jupp Heynckes tentou contê-lo cortando seu contato com os companheiros de equipe. Essa tática funcionou por um breve período, mas à medida que Lincoln se fortaleceu, tornou-se ineficaz. Quando ele chegou ao Manchester City, essa abordagem era inútil, podia até sair pela culatra. Então, a ideia ficou arquivada até agora. O motivo pelo qual não deu certo no Manchester City foi a força geral deles. Lincoln jogava tanto como criador quanto como finalizador no City. Mas para a Espanha, seu papel é ainda mais pesado. Além dessas funções, ele atua como condutor do meio-campo. Portanto, cortar sua linha de suprimento significa interromper toda a organização do meio-campo da Espanha. Depois de ouvir esse conselho dos veteranos, Soltati começou a trabalhar em como implementar essa estratégia defensiva. Embora não houvesse muitas histórias de sucesso de times que conseguissem defender Lincoln com eficácia, o jogador mais próximo dele era Messi. E houve algumas partidas em que Messi foi neutralizado com sucesso, a mais famosa delas: a Inter de Milão de José Mourinho derrotando o Barcelona nas semifinais da Liga dos Campeões de 2009 a 2010.
Naquela época, o Barcelona era uma força dominante, com os melhores jogadores do mundo em quase todas as posições. A Inter de Milão de Mourinho, vista por muitos como um time envelhecido, utilizou uma defesa excepcional e limitou o desempenho de Messi para garantir a vitória. É claro que a erupção vulcânica na Islândia, que interrompeu os planos de viagem naquele ano, também ajudou, só um pouco. Enquanto Soltati estudava como lidar com a Espanha, Vicente Del Bosque analisava cuidadosamente a Inglaterra. A Inglaterra era um time tipicamente pesado, com jogadores de ataque fortes, mas uma defesa fraca, especialmente nas posições de volantes e zagueiros. Para explorar essas fraquezas, Del Bosque elaborou duas estratégias de ataque diferentes. No entanto, a Espanha carecia de um atacante alto e potente como Croácia ou Bélgica. Então talvez não conseguisse aproveitar ao máximo as fragilidades defensivas da Inglaterra. Mas os laterais da Inglaterra também não eram particularmente fortes, dando à Espanha oportunidades de explorar os flancos. Del Bosque permaneceu cauteloso. Embora acreditasse que a Espanha tinha boas chances de chegar à final, era cedo demais para começar a pensar em como derrotar a França. Primeiro, eles precisavam vencer a partida contra a Inglaterra. Se eles subestimassem a Inglaterra e perdessem, todos os planos para a final seriam em vão, e ele seria culpado por desperdiçar a chance da Espanha de glória. 12 de julho, Estádio Luzhniki. A segunda semifinal da Copa do Mundo da Rússia 2018 estava prestes a começar. Antes da partida, quando Del Bosque e Lincoln viram a escalação da Inglaterra, ambos franziram a testa. 5 defensores? Isso pareceu um pouco demais. A Inglaterra demonstrou muito respeito pela Espanha ao se posicionar em um 5-4-1 desde o início. Essa escalação demonstrava uma abordagem defensiva, com tantos jogadores amontoados na defesa que furar o bloqueio seria um pesadelo para qualquer time. Mas eles não se deixaram enganar pela formação defensiva. Os alas ingleses eram rápidos, capazes de alternar entre a defesa e o ataque rapidamente, transformando-se em pontas ao avançar. A Inglaterra optou por uma formação muito cautelosa hoje, com 5 zagueiros e 2 volantes. Parece que eles estão planejando jogar no contra-ataque. Harry Kane, em ótima forma, é o único atacante da Inglaterra no ataque, com Sterling como lateral esquerdo, Ali e Lingard no meio-campo ofensivo e Trippier como lateral direito. Os comentaristas revisaram as escalações. O time titular da Espanha não sofreu muitas mudanças, mas Iniesta estava no banco, descansando. Era evidente que Del Bosque queria preservar suas energias, mantendo-o descansado para a final, caso avançassem. Se a partida corresse bem, Iniesta talvez nem precisasse jogar. Caso contrário, o substituiriam no segundo tempo para reforçar o ataque. Isso era necessário. O meio-campo espanhol estava envelhecendo e se esvaindo. Embora parecesse haver muitas opções, não havia um substituto real para Iniesta. David Silva era o mais próximo, mas mesmo ele não era o suficiente. A partida começou e, como esperado, a Espanha rapidamente assumiu o controle, pressionando em direção ao gol da Inglaterra. A Inglaterra recuou rapidamente, estacionando o ônibus e jogando de forma muito conservadora. A Espanha tentou vários ataques pelo meio, mas seus passes curtos não conseguiram furar a compacta defesa inglesa. O meio-campo e a defesa ingleses estavam tão lotados que suas linhas de passe eram facilmente interceptadas. No entanto, a Inglaterra havia colocado tantos jogadores na defesa que suas transições para o ataque eram desajeitadas e ineficazes. A pressão implacável da Espanha rapidamente recuperava a bola sempre que a Inglaterra tentava contra-atacar. A partida entrou em um ritmo previsível, Espanha atacando, Inglaterra defendendo. 10 minutos depois, a Espanha já havia finalizado 3 vezes, mas nenhuma delas acertou o alvo. Enquanto isso, a Inglaterra não havia conseguido finalizar um único chute, e mal havia entrado no terço defensivo espanhol. Mesmo assim, a Inglaterra não parecia preocupada. Parecia confortável com o ritmo do jogo. Do lado de fora, Soltati respirou aliviado ao ver seu time sobreviver aos primeiros 10 minutos. Sua maior preocupação era que os jogadores pudessem perder o foco ou não conseguissem lidar com a pressão inicial da Espanha. Se sofressem um gol logo no início, sua estratégia fracassaria. Nas arquibancadas, o clima da torcida não poderia ser mais diferente. Os torcedores ingleses estavam em êxtase por seu time ter resistido aos ataques iniciais da Espanha, como se já tivessem vencido o jogo. Os fãs espanhóis, por outro lado, estavam carrancudos, claramente preocupados com a situação do jogo. Embora o futebol defensivo seja frequentemente a tática de times mais fracos contra adversários mais fortes, alguns times fortes também recorrem a ele. E quando um time forte joga na defesa e no contra-ataque, é um pesadelo para o time adversário. Os contra-ataques de um time forte são muito mais perigosos do que os de um time mais fraco. Não só sua defesa é mais sólida, como seus contra-ataques também são muito mais ameaçadores. Isso cria uma enorme pressão no time atacante, tornando o jogo muito desconfortável. Lin, precisamos da Lin. Alguns fãs começaram a gritar o nome de Lin Quan, esperando que ele pudesse quebrar o impasse. Em jogos anteriores, quando a Espanha lutava para abrir o placar, Lin Quan frequentemente confiava em seu brilhantismo individual para furar a defesa, ajudando seu time a vencer. Os torcedores já esperavam por isso. Em campo, Lin Quan de fato decidiu resolver a situação por conta própria. Chutes de longa distância e bolas paradas não funcionaram, então agora era hora de ver se seus dribles conseguiriam fazer a diferença. Aos 13 minutos, Lin Quan começou a avançar com a bola em direção ao flanco. Sterling imediatamente se aproximou. Sterling, embora não fosse um defensor nato, era bom em situações de 1 contra 1. Era rápido, ágil e bom em se manter próximo dos oponentes, o que o tornava adequado para esse tipo de função de ataque. No entanto, assim que eles se enfrentaram, Lin Quan deixou Sterling para trás, driblando com facilidade.
Gritos de espanto ecoaram pelo estádio, e os fãs começaram a aplaudir, apreciando a habilidade. Os primeiros 10 minutos foram monótonos, e alguns fãs até começaram a duvidar se estavam realmente assistindo a uma semifinal de Copa do Mundo. Mas com o drible impressionante de Lin Quan, a partida finalmente ganhou vida. É mais ou menos isso. Vai, príncipe! Esmaga-os! Os fãs estavam na ponta dos assentos, prontos para testemunhar os movimentos brilhantes de Lin Quan. E Lin Quan não decepcionou. Após a derrota de Sterling, Ali e Henderson correram para ajudar. Ambos os jogadores eram altos, com quase 1,90 metros, e se destacavam em duelos defensivos diretos. No entanto, não eram os mais ágeis, com baixa velocidade de giro e menor flexibilidade em espaços apertados. Contra jogadores como eles, a velocidade era fundamental. Lin Quan nem se preocupou com truques sofisticados. Um rápido empurrão diagonal e aceleração foram suficientes para ultrapassá-los. Ali caiu primeiro, seguido de perto por Henderson. Num piscar de olhos, Lin Quan derrotou 3 jogadores ingleses. Os aplausos da multidão ficaram mais altos e entusiasmados. Uau, príncipe! Então, é assim que uma superestrela se parece? Meu ingresso valeu muito a pena. Os fãs ficaram emocionados, sentindo-se sortudos por testemunhar uma apresentação tão espetacular ao vivo. Mas Lin Quan não estava tão feliz. Normalmente, quando ele vencia 3 defensores em rápida sucessão, a defesa adversária entrava em colapso, dando a ele uma chance clara de gol. Mas desta vez foi diferente. Mesmo depois de derrotar Sterling, Ali e Henderson, ainda havia uma barreira de defensores à sua frente. Ashley Young estava em seu caminho, com Stones atrás dele e Maguire atrás de Stones. Ainda havia 3 defensores entre Lin Quan e o gol, e eles não estavam isolados. Tinham companheiros de equipe por perto para dar apoio. Nessa situação, Lin Quan não só não tinha chance de arremessar, como também não havia espaço para driblar mais. Quanto mais recuava, menos espaço tinha e mais compacta a defesa ficava. Para piorar a situação, Ashley Young era como uma sombra persistente, constantemente o assediando, garantindo que ele nunca tivesse um momento de paz. Se Lin Quan forçasse a passagem, provavelmente perderia a bola, e seu time não teria tempo de pressionar e recuperar a posse de bola. Os ingleses poderiam lançar um contra-ataque rápido com um passe longo para Kane, e este poderia ter uma chance mano a mano contra o goleiro. Ponderando os riscos, Lin Quan decidiu abandonar o ataque. Diminuiu o ritmo, controlou a bola e esperou que seus companheiros viessem apoiá-lo. Enquanto esperava, ele olhou para a defesa inglesa e não pôde deixar de pensar. Que muro de desespero! Capítulo 638. Nossa defesa se manteve firme? Nas arquibancadas, os torcedores ingleses estavam ansiosos ao ver Lin Quan cortar os jogadores do seu time sem esforço algum, como uma faca quente cortando manteiga. Muitos deles já se preparavam para o pior, mas, para sua surpresa, Lin Quan decidiu de repente não pressionar e, em vez disso, passou a bola para trás. E ele finalmente viu o poder da nossa defesa de ferro? Até o Lin, que é tão bom em driblar, não consegue passar. Ao perceber o que tinha acabado de acontecer, os torcedores ingleses nas arquibancadas explodiram em aplausos, como se seu time tivesse alcançado algum grande feito. Do lado da Inglaterra, o técnico Gareth Southgate finalmente deu um suspiro de alívio após ver Lin Quan abandonar o ataque. Parece que nosso plano está funcionando. Lin Quan era a maior ameaça da Espanha e enquanto o mantivessem sob controle, a Espanha teria dificuldades para marcar gols. Se a Inglaterra conseguisse manter a defesa dessa forma, teria uma chance de lutar contra a Espanha. A estratégia agora era fortalecer a defesa e esperar por uma oportunidade de contra-ataque. Se conseguissem marcar 1 ou 2 gols no contra-ataque, a vitória provavelmente seria deles. A simples ideia de liderar sua seleção inglesa, azarão, para eliminar a favorita Espanha nas semifinais da Copa do Mundo encheu Southgate de entusiasmo. Era uma oportunidade de ouro para ele se destacar como técnico. Do lado da linha espanhola, Vicente Del Bosque soltou um suspiro silencioso ao ver Lin Quan devolver a bola. Foi a decisão mais sensata, mas ainda assim, um pouco decepcionante. Southgate era incrível. Não é de se admirar que tenha sido zagueiro em seus tempos de jogador. Sob sua orientação, a defesa inglesa havia melhorado significativamente, e isso estava dando dor de cabeça para Del Bosque. A estrutura defensiva da Inglaterra era difícil de decifrar, e com a expertise defensiva de Southgate, eles claramente se prepararam muito para esta partida. Del Bosque tinha a sensação de que o jogo seria muito mais difícil do que o esperado. Ele até sentiu um medo crescente de uma possível reviravolta. Não, ainda é muito cedo. Somos nós que controlamos o jogo, então não podemos desistir tão facilmente. Observando a presença de Lin Quan em campo, Del Bosque recuperou a confiança. Enquanto Lin Quan estava em campo, ele sentia uma estranha sensação de calma. Southgate, por sua vez, lançava olhares furtivos para a reação de Del Bosque. Ao ver como Del Bosque permanecia calmo, aparentemente imperturbável diante da situação, Southgate não pôde deixar de admirá-lo. Não é de se espantar que ele fosse um dos melhores gestores do mundo. Essa postura era algo que Southgate sabia que ainda precisava aprender. Embora o ataque tivesse fracassado, Lin Quan não desanimou. Na verdade, isso só alimentou sua determinação. Ele já havia enfrentado times que o pressionavam muitas vezes, seja em jogos de clubes ou internacionais. Na maioria desses jogos, ele e seus companheiros finalmente encontraram uma saída. O ônibus pode ser difícil de quebrar, mas não é invencível. Não importa quão perfeita seja uma tática defensiva, ela ainda é executada por pessoas, e as pessoas têm fraquezas. Sua função agora era encontrar pacientemente uma brecha na defesa da Inglaterra e atacar no momento certo. Nos minutos seguintes, Lin Quan tentou vários chutes de longa distância de fora da área, na esperança de tirar os jogadores ingleses de posição. Mas essa tática não estava funcionando.
Os atacantes ingleses Kane e Ali eram muito altos e com eles parados na sua frente, era difícil conseguir um chute que os ultrapassasse. Mesmo que conseguisse chutar, a bola frequentemente ricocheteava na defesa compacta e voltava para fora. Mesmo quando conseguiu vencê-los com um chute, o goleiro da Inglaterra estava bem preparado, tornando difícil para Lincoln marcar, a menos que ele acertasse um chute quase perfeito. Durante esse tempo, David Silva, Busquets, Piqué e até Ramos tentaram arremessar de longe, mas nenhuma de suas tentativas representou uma ameaça real. Percebendo que os ataques de longa distância da Espanha não estavam funcionando, os jogadores ingleses ficaram mais tranquilos. A confiança na defesa aumentou. Parecia que a Espanha realmente não conseguiria derrotá-los. Quando os chutes de longa distância não funcionaram, Lincoln mudou seu foco para as bolas paradas. A Espanha teve muitas oportunidades de ataque, e a Inglaterra cometeu algumas faltas na defesa, dando a Lincoln várias chances de cobrança de falta. Mas essas também não deram resultados concretos. A Inglaterra estava claramente preparada para isso. Seus jogadores tomavam cuidado para não cometer faltas em áreas perigosas, então as cobranças de falta da Espanha eram muito longas ou em ângulos estranhos. Além disso, os jogadores da Inglaterra eram tão altos que suas defesas eram altamente eficazes, muitas vezes forçando os chutes de Lincoln por cima do travessão. Percebendo que as cobranças de falta também não funcionavam, Lincoln começou a cruzar a bola para a área, na esperança de que seus companheiros conseguissem finalizar. Mas a seleção espanhola carecia de altura, com apenas alguns jogadores como Diego Costa, Ramos, Piqué e Busquets com mais de 1,80 metros. Mesmo eles não tinham uma vantagem real em altura sobre os ingleses. A maioria dos cruzamentos foi facilmente afastada pelos altos defensores da Inglaterra, deixando a Espanha sem nada para mostrar. Nesse ponto, a Espanha tentou todas as táticas usuais para quebrar uma defesa compacta, mas nenhuma funcionou. Isso deixou Soltati completamente à vontade. Ele até parou de ficar na lateral do campo para assistir ao jogo e voltou a sentar-se no banco, anotando, aparentemente registrando seus pensamentos sobre a partida. Na perspectiva de Soltati, quanto mais a partida se prolongasse, mais a Inglaterra jogaria a favor. Os jogadores espanhóis eram mais velhos que o seu time e poderiam começar a apresentar dificuldades físicas no segundo tempo. Se a Inglaterra conseguisse resistir até lá, poderia explorar sua vantagem física no segundo tempo para lançar alguns contra-ataques de alta qualidade. E se conseguisse marcar, o jogo seria deles. Mesmo que não conseguissem marcar, arrastar o jogo para a prorrogação ainda os favoreceria. Em suma, quanto mais o jogo se arrastasse, maiores seriam as chances da Inglaterra. A situação parece estar pendendo contra a Espanha. Já passamos da marca dos 30 minutos, e a Espanha teve 11 chutes, apenas 2 deles no alvo, nenhum deles representando perigo real. A defesa da Inglaterra é como uma fortaleza de aço, deixando os espanhóis frustrados. Até os comentaristas de TV conseguiam ver a situação difícil que a Espanha estava enfrentando. É melhor eles marcarem antes do intervalo, ou o segundo tempo pode ser muito difícil para eles. De volta ao campo, Lincoln estava imerso em pensamentos após ver os esforços de sua equipe fracassarem repetidamente. O problema não era que a defesa da Inglaterra fosse boa demais, mas sim que eles tinham jogadores demais na área, principalmente com aqueles 5 defensores ali. Era uma dor de cabeça enorme. Ele precisava descobrir uma maneira de atrapalhar a defesa da Inglaterra, forçá-los a sair da posição e criar o caos. Depois de pensar por um momento, uma ideia começou a se formar em sua mente: atacar pelos flancos, atrair os defensores e explorar as brechas que eles deixam para trás enquanto se movem. Quando ele compartilhou seu plano com David Silva e Isco, ambos concordaram em segui-lo. Afinal, eles já haviam tentado de tudo, e esta parecia ser a melhor opção agora. Como antes, Lincoln era quem conduzia a bola para a frente. A defesa inglesa estava tão compacta que mesmo com a habilidade técnica da Espanha, era difícil manter a bola sob tamanha pressão. Lincoln, no entanto, era a escolha perfeita para isso. Seu controle de bola era incomparável, e ele conseguia driblar, passar e criar chances. A bola era mais perigosa em seus pés, fazendo dele o jogador ideal para chamar a atenção do adversário e criar espaço para seus companheiros. Desta vez, Lincoln avançava pelo centro do campo, com Lingard e Ali como primeira linha de defesa à sua frente. Embora os fãs frequentemente brincassem sobre chamar Lingard de o príncipe, Lingard parecia ter uma noção irrealista de suas próprias habilidades. Enquanto Ali recuava para a posição, Lingard avançava com confiança, apenas para ser driblado com facilidade por Lincoln. Haha! O verdadeiro príncipe acabou de derrotar o falso. Nossa, o Lingard era tão ruim assim? Ele avançou parecendo tão confiante. Então, nada? Espere aí. Lingard é o atacante mais agressivo, o meio-campista mais esforçado e o atacante mais altruísta que existe. Cara, essa é uma jogada impressionante. O Lingard deveria te dar um joinha por essa. Espera aí, o Lingard não é o atacante que não marca gols, o meio-campista que não sabe passar nem criar, o ponta que é muito lento e o volante que esquece de defender? Como você conseguiu transformar tudo isso em pontos fortes? Ei, pessoal, temos um sujeito honesto aqui. Vamos dar um trabalho duro para ele. O próprio Lingard ficou um pouco confuso em campo. Como esse cara é tão rápido? Ele mal percebeu o movimento de Lincoln antes que o espanhol o ultrapassasse. Ele tinha que admitir, Lincoln era incrível. Mas Lingard não estava pronto para desistir tão cedo. Ele correu atrás de Lincoln, determinado a alcançá-lo. Lingard podia não se destacar em muita coisa, mas seu ritmo de trabalho era inigualável. Quem o viu jogar sabe que ele adora correr e consegue continuar correndo. Ali praguejou baixinho ao ver Lingard ser derrotado e imediatamente pediu reforços aos seus companheiros de equipe. Eles aprenderam com o sucesso anterior que a melhor maneira de lidar com Lincoln era dobrar ou triplicar a marcação. Um contra um seria apenas um almoço grátis, como Lingard e Sterling tinham acabado de provar. Lincoln viu a reação de Ali e ficou emocionado. É exatamente isso que eu quero, atrair mais pessoas.
Enquanto vários jogadores ingleses avançavam em sua direção, Lincoln rapidamente passou a bola para o flanco direito. A bola chegou a David Silva no momento em que ele entrou no campo de visão de Lincoln. Ashley Young, que deveria estar marcando aquela área, foi tirado de posição por Lincoln, forçando o Henderson a intervir e cobrir. Enquanto o Henderson avançava para Silva, Diego Costa começou a se afastar para a direita, como se estivesse pronto para receber um passe e avançar. Esse movimento levou os dois zagueiros centrais da Inglaterra a se deslocarem em direção à Costa, cortando sua linha de passe. Normalmente, com dois zagueiros e dois meio-campistas fora de posição dessa forma, a defesa inglesa estaria em sérios apuros. Mas com sua formação defensiva de 5 homens, eles ainda tinham muitos jogadores para cobrir. David Silva percebeu que, embora a defesa inglesa estivesse parcialmente desorganizada, não estava totalmente comprometida. Ele rapidamente passou a bola para a ponta, onde Carvajal se sobrepunha para ganhar espaço, enquanto o próprio Silva corria para a área, atraindo o lateral esquerdo Rose consigo. Vendo Rose deixar sua marca, Ashley Young abandonou Lincoln para pressionar Carvajal, na esperança de evitar o cruzamento. No momento em que Young se moveu, Lincoln acelerou, avançando por trás. Ali viu a repentina explosão de velocidade de Lincoln e entrou em pânico. Ele estendeu a mão para agarrar a camisa de Lincoln, tentando detê-lo, mas descobriu que não conseguia segurá-lo. Lincoln sacudiu como um cavalo selvagem se soltando das rédeas. Naquele exato momento, Carvajal mandou o cruzamento. Com Diego Costa e David Silva avançando para a área, a maioria dos defensores ingleses estava concentrada neles. Mas o cruzamento de Carvajal não foi para o centro. Foi enviado em direção à entrada da área, bem na entrada da área do lado direito. Lá, vestindo a camisa 10 da Espanha, Lincoln chegou na hora certa, finalizando o cruzamento com um voleio perfeito, sem deixar a bola tocar o chão. A bola disparou em direção ao gol como um míssil, assobiando no ar. O goleiro inglês, Jordan Pickford, foi pego de surpresa e correu para pegar a bola, mas foi lento demais. A bola já havia passado por ele e ido para o fundo da rede. Aos 37 minutos de partida, a Espanha abriu o placar e abriu 1-0. Os jogadores ingleses em campo, os torcedores nas arquibancadas e até Soltati no banco ficaram perplexos. Sua defesa antes impenetrável tinha acabado de ser rompida. Lincoln não começou a comemorar imediatamente após marcar. Ele esperou até ter certeza de que a bola estava na rede e o árbitro apitar para confirmar o gol. Então, ele correu para comemorar em direção à torcida espanhola. Enquanto comemorava diante dos torcedores espanhóis, Lincoln não pôde deixar de avaliar mentalmente o desempenho da Inglaterra. A defesa da Inglaterra tem algum mérito, mas não muito. Espero que depois de ver esse gol, eles percebam onde estão as fraquezas na defesa e as corrijam. Bem, acho que você poderia dizer que acabei de ensinar-lhes uma boa lição. Capítulo 639. Durante o intervalo, o vestiário da seleção inglesa estava tenso. Tanto o técnico quanto os jogadores quebravam a cabeça tentando descobrir como virar o jogo. Mesmo estando apenas um gol atrás, para um time focado em contra-ataques, estar perdendo por apenas um gol já era um golpe duro. Com apenas 3 substituições disponíveis, fazer mudanças drásticas na escalação e no esquema tático seria muito difícil. Especialmente porque eles haviam começado a partida com 5 zagueiros para reforçar a defesa. Esses 5 defensores contribuíram muito pouco para o ataque, então, se quisessem se concentrar no ataque, alguns deles teriam que ser substituídos por jogadores mais ofensivos. A Inglaterra tinha vários atacantes habilidosos no banco, incluindo o atacante Jamie Vardy, do Leicester City, e o ponta Marcus Rashford, do Manchester United. Colocar esses jogadores em campo certamente impulsionaria o ataque da Inglaterra, mas com substituições limitadas. Usá-los muito cedo deixaria o time vulnerável caso surgissem situações inesperadas mais tarde no jogo. Soltati também estava preocupado com o que poderia acontecer se pressionassem no segundo tempo, deixando a defesa exposta. E se a Espanha aproveitasse e marcasse novamente? Essa era uma possibilidade real, já que a defesa do primeiro tempo se baseou em jogadores defensivos empilhados na defesa. Se mais jogadores avançassem e o número de defensores diminuísse, a defesa certamente enfraqueceria significativamente, a menos que conseguissem controlar a posse de bola com a mesma maestria da Espanha, mantendo a bola longe do adversário. Teriam que enfrentar os frequentes e perigosos contra-ataques espanhóis. Após muita hesitação, Soltati decidiu esperar para ver como o jogo se desenrolaria. Substituições eram definitivamente necessárias, mas ele não ousou usar as 3 ao mesmo tempo. Em vez disso, usou apenas uma, substituindo Ashley Young por Marcus Rashford. Para preencher a lacuna deixada por Young, Soltati colocou John Stones no ataque, colocando-o ao lado de Henderson como volante. Stones foi companheiro de equipe de Lincoln no Manchester City e ocasionalmente atuou como volante. Sua familiaridade com a posição e com Lincoln poderia lhe dar uma vantagem. Esse era o raciocínio de Soltati, mas ainda não se sabia se daria certo. Em comparação com os ajustes da Inglaterra, a Espanha não fez nenhuma alteração. Manteve a mesma escalação e nem alterou o estilo de jogo. Assim que o segundo tempo começou, rapidamente ficou claro que a Inglaterra estava se esforçando mais para atacar. Essa mudança ficou evidente na pressão agressiva no meio-campo e no ímpeto ofensivo após ganhar a posse de bola. A Inglaterra claramente chegou preparada. Sua pressão e pressão sobre os meio-campistas espanhóis já eram claramente praticadas e no início do segundo tempo, pegaram a Espanha desprevenida. A Espanha se mostrou um pouco complacente demais. Embora esperasse que a Inglaterra intensificasse seus ataques, subestimou a energia dos jovens jogadores ingleses.
A seleção da Inglaterra em campo era extremamente jovem, a mais jovem desta Copa do Mundo, até mais jovem que a França. Depois da saída de Ashley Young, todos os 11 jogadores ingleses em campo nasceram na década de 1990. Com Harry Kane com menos de 25 anos, Sterling com 23 anos, Lingard com 25 anos, Rashford com 18 anos e Dele Alli com 22 anos. Esta equipe da Inglaterra era quase jovem demais, o que explicava por que as expectativas sobre eles eram tão altas. Após chegarem às semifinais da Copa do Mundo, eles foram apelidados de Super Geração de Ouro. Eles poderiam ter dificuldade para avançar mais no torneio, mas na Copa do Mundo seguinte, à medida que esses jovens jogadores amadureciam, era difícil imaginar o quão fortes eles poderiam se tornar. Os jogadores jovens podem não ter a mesma experiência que os veteranos, mas sua resistência e intensidade eram incomparáveis. Além disso, a Inglaterra contava com jogadores altos como Kane e Ali no meio-campo e no ataque com Ali em particular, dominando as batalhas físicas contra os meio-campistas espanhóis. Graças à excelente atuação de Ali, a Inglaterra criou diversas oportunidades de ataque. No entanto, sem um armador confiável, seus ataques careciam de ameaça real. Nem Lingard nem Ali eram o tipo de jogador capaz de dar um passe decisivo, e suas tentativas de passar a bola para os atacantes eram muito previsíveis, permitindo que a defesa espanhola interceptasse e neutralizasse seus esforços. Como resultado, os atacantes Sterling e Kane foram frustrados repetidamente. Embora os ataques centrais da Inglaterra fossem ineficazes, seus ataques pelas pontas eram mais promissores. A entrada de Rashford aumentou significativamente a ameaça na ala esquerda. Àquela altura, Rashford ainda não havia se tornado a versão mais recente de si mesmo, apelidado de Raiz, o lixo, e sua atitude em campo ainda era sólida. Rashford era rápido, tecnicamente habilidoso e bom em dribles. Sua presença dava vida ao flanco esquerdo da Inglaterra, com cruzamentos incansáveis para a área, criando chances altruístas para seus companheiros. No entanto, seus companheiros de equipe na linha de frente não estavam aproveitando ao máximo esses passes perfeitos pelo menos. Era assim que Rashford os via em sua mente. Na realidade, tanto Kane quanto Sterling estavam frustrados com seus cruzamentos. Achavam os cruzamentos de Rashford muito repetitivos, ele driblava até a linha de fundo e simplesmente lançava para o meio. Depois de algumas tentativas, os zagueiros espanhóis estavam prontos para o gol, e Kane estava marcado de perto, mal conseguindo tocar na bola. Sterling, com sua baixa estatura, não conseguia desafiar os cruzamentos altos de Rashford, tornando-o inútil na área. Do lado de fora, Southgate estava furioso. Rashford era um jogador que inspirava amor e frustração. Sua habilidade de furar e cruzar pela ponta era ótima, mas como ponta e não lateral. Porque ele continuava cruzando a bola da linha de fundo em vez de cortar para dentro para combinar com seus companheiros. Se ele carregasse a bola para dentro da área, mesmo que não conseguisse, a simples presença na entrada da área forçaria os zagueiros espanhóis a dividirem a atenção, reduzindo a pressão sobre seus companheiros na área. Quanto mais perto ele chegasse do gol, mais perigosos seriam seus passes. Se ele conseguisse colocar a bola nos pés de Kane, com a habilidade dele já teria marcado. Não que Rashford não quisesse fazer isso, ele simplesmente não podia. A defesa espanhola estava muito bem preparada. Sempre que a Inglaterra atacava, Lincoln descia do centro para a esquerda para ajudar David Silva, forçando Rashford a se afastar. Enquanto isso, o lateral direito espanhol Carvajal bloqueou sua entrada na área, deixando a linha de fora aberta. Rashford podia cruzar se quisesse, mas cortar para dentro não era uma opção. Embora Rashford tivesse uma habilidade decente de drible, enfrentar dois defensores ao mesmo tempo era demais. Ele não ousou forçar a passagem, então foi forçado a seguir o plano da defesa e se contentar com cruzamentos de linha de fundo. Com Carvajal pressionando, a qualidade de seus cruzamentos era compreensivelmente ruim. A pressão ofensiva da Inglaterra durou cerca de 7 ou 8 minutos antes que a Espanha se adaptasse e recuperasse o controle do jogo. Aos 57 minutos do segundo tempo, Koch interceptou a bola no campo defensivo e a lançou para David Silva. Silva evitou a tentativa de Sterling de ganhar a bola e fez um passe diagonal para Lincoln na ponta esquerda. Lincoln desviou de Lingard com uma rápida mudança de direção e um toque hábil, depois levantou a cabeça para avaliar a posição dos companheiros. Percebendo uma oportunidade, lançou um passe longo pelo campo para a esquerda. Do outro lado, Isco já havia começado sua corrida. O passe de Lincoln teve velocidade suficiente e quando a bola caiu, Isco chegou bem a tempo. O lateral direito inglês, Walker, vinha correndo, na esperança de igualar a velocidade de Isco. Mas, vendo que Isco tinha o controle da bola, Walker diminuiu o ritmo e se preparou para bloquear seu avanço. Isco, percebendo isso, driblou para dentro, puxando Walker consigo. Quando Walker se moveu para segui-lo, Isco passou a bola de volta para a ponta. Um borrão vermelho passou rapidamente, o lateral esquerdo espanhol Jordi Alba correu para frente, pegou a bola e avançou em direção à linha de fundo. Walker correu atrás dele, mas a velocidade de Alba era muito alta, e Walker não conseguiu alcançá-la a tempo. Com Walker fora de posição, Isco teve espaço para se movimentar novamente. Ele correu em direção à entrada da área, pronto para combinar com seus companheiros. Alba, cujo nome é semelhante ao de Alaba, do Bayern, difere no estilo de jogo. A força de Alba reside em sua capacidade ofensiva, assim como Marcelo, do Real Madrid. Alaba, por outro lado, é conhecido como o melhor lateral esquerdo do mundo, um jogador verdadeiramente versátil, com destreza defensiva e ofensiva. Alba não cruzou a bola como Rashford vinha fazendo. Em vez disso, ele a passou de volta para Isco e então cortou para dentro, em direção à área penal.
Isco antecipou o movimento de Alba e imediatamente colocou a bola para ele. A combinação de passes e cortes pela esquerda da Espanha foi bem praticada, e o estilo único de Alba foi enfatizado nas táticas pré-jogo de Del Bosque. A conexão entre Isco e Alba era perfeita, e a velocidade deles dificultava a defesa inglesa. Apesar dos esforços de Walker, ele não conseguiu pará-los. Só lhe restava assistir enquanto Alba chutava. O goleiro inglês Pickford reagiu rapidamente. Assim que Alba chutou, Pickford se moveu lateralmente mergulhando para desviar a bola por cima do travessão no último instante. Alba balançou a cabeça, frustrado depois de ver a defesa. Ele tinha dado seu melhor naquele chute, mas ainda assim não conseguiu marcar. A Espanha ganhou um escanteio, e Lincoln teve uma rápida conversa com David Silva sobre a estratégia de escanteio. Eles fizeram vários escanteios e jogadas ensaiadas no primeiro tempo, mas a vantagem de altura da Inglaterra fez com que nenhuma delas fosse particularmente perigosa. Então Lincoln sugeriu uma mudança de tática, nada mais de cruzamentos diretos para a área. Vamos fazer isso, primeiro assim, depois assim. Depois de ouvir o plano de Lincoln, David Silva e Busquets concordaram com a cabeça. Acho que vai funcionar. David Silva não teve objeções. Não se preocupe, eu entrego a bola direto nos seus pés. Busquets deu um tapinha no peito com confiança, assegurando-lhes que executaria o plano perfeitamente. Satisfeito com as respostas, Lincoln assentiu, confiando que eles fariam o que tinham que fazer. Mesmo que essa tática não funcionasse, só desperdiçaria um escanteio. A Espanha já havia conquistado 9 escanteios até então, e como nenhum dos 8 primeiros havia funcionado, mais uma falha não seria um grande problema. Mas é claro que seria melhor se desse certo. Ao ver os jogadores espanhóis apontando e discutindo estratégias, os jogadores ingleses ficaram desconfiados, inseguros sobre o que a Espanha estava planejando. Mas permaneceram vigilantes, sabendo que a Espanha não estava tramando nada de bom. David Silva se aproximou da bandeirinha de escanteio. Depois de dar alguns passos para trás, olhou para a área e fez um sinal com a mão. Os jogadores ingleses não entenderam o que isso significava, mas viram Ramos, Piqué e os outros jogadores espanhóis correndo em direção ao segundo poste. Então fizeram o mesmo. Nesse momento, David Silva passou a bola para Busquets, que não estava longe. Uma curva curta? Os jogadores ingleses hesitaram por um momento, mas imediatamente avançaram para pressionar e interceptar Busquets. Busquets, vendo que a defesa estava reagindo exatamente como Lincoln previra, ficou emocionado. Calmamente passou a bola para Lincoln, que havia se posicionado fora da área. Sem hesitar, Lincoln acertou a bola de meia voleio, tentando um chute de longa distância. Como estava longe de Busquets e a maioria dos jogadores ingleses tinha avançado em sua direção, não havia ninguém perto de Lincoln para desafiá-lo. Ele tinha um chute certeiro e sem marcação. Assim que acertou, Lincoln se sentiu confiante. E de fato, a bola voou como um foguete, cortando um lindo arco no ar antes de aterrissar no canto superior da rede. O goleiro da Inglaterra, Pickford, fez tudo o que pôde, mas não havia nada que ele pudesse fazer contra um chute como aquele. Foi um gol de classe mundial. O placar agora era 2-0. O segundo gol de Lincoln na partida praticamente selou o destino da Inglaterra. Capítulo 640. Perdendo por 2 gols de diferença, parecia que o jogo estava escapando ao domínio da seleção inglesa. Mesmo que ainda houvesse bastante tempo, furar a defesa espanhola não seria fácil. E marcar apenas um gol não seria suficiente. Eles precisavam de pelo menos 2. A tarefa parecia difícil demais. Na lateral do campo, Gareth Southgate não conseguia mais ficar parado. Ele substituiu o fraco Raheem Sterling e colocou Jamie Vardy em campo. Sterling havia desperdiçado várias boas chances de gol naquela partida. Se tivesse conseguido converter pelo menos uma delas, a Inglaterra não estaria em uma situação tão difícil agora. Claro, não foi totalmente culpa de Sterling. Afinal, seu estilo às vezes é chamado de futebol feliz. Assim que Vardy entrou em campo, seu impacto foi imediato na linha de frente. Com Vardy desenhando a defesa, Harry Kane achou muito mais fácil jogar. Vardy é o tipo de jogador que floresceu no final da carreira, e sua jornada até o topo é uma das mais inspiradoras do futebol. Em seus primeiros anos, Vardy foi cortado das categorias de base de um clube profissional devido à sua altura. Mais tarde, ele trabalhou enquanto jogava futebol semiprofissional. Aos 25 anos, Vardy ainda jogava por um clube desconhecido na League Two, a 4ª divisão do futebol inglês e o nível mais baixo do futebol profissional na Inglaterra. Abaixo disso, os times são majoritariamente amadores. Para um jogador de 25 anos jogando em uma liga tão inferior, a maioria terminaria a carreira na obscuridade e no esquecimento. Mas Vardy teve sorte, seu talento não foi ignorado. O Leicester City, então um time da Championship, o contratou por 1 milhão de libras esterlinas. Nos anos seguintes, Vardy ajudou o Leicester a subir para a Premier League e quase realizou um milagre na temporada de 2015 a 2016. O que mais se destaca em Vardy é seu espírito de luta. Em campo é como se ele nunca se cansasse, atacando e pressionando constantemente com agressividade implacável. Aos 72 minutos do segundo tempo, a pressão incansável de Vardy criou uma oportunidade de ouro para a Inglaterra. Infelizmente, o chute mano a mano de Kane foi defendido pelo goleiro espanhol David de Gea, e a Inglaterra perdeu a chance de diminuir o placar. De Gea estudou Kane extensivamente enquanto jogava pelo Manchester United. Como um dos principais atacantes da Premier League nos últimos anos, a reputação de Kane era grande, especialmente entre os goleiros. Não foi surpresa que De Gea o tivesse em sua lista de observação. Graças a essa preparação, De Gea conseguiu prever os movimentos de Kane com base em seus hábitos, fazendo uma defesa crucial. Kane se desculpou profundamente por perder a chance, gesticulando para Vardy com uma expressão arrependida. Mas Vardy não se importou e voltou a pressionar.
Por volta dos 70 minutos, os jogadores espanhóis, especialmente alguns veteranos, começaram a mostrar sinais de fadiga. Em contraste, o jovem time inglês não teve tais problemas com Vardy, o único jogador que não era dos anos 90, ainda cheio de energia, tendo acabado de entrar. A forma física lhes dava uma vantagem crescente nas disputas no meio-campo. Vardy, usando sua resistência, frequentemente se envolvia em duelos físicos com os zagueiros espanhóis, drenando ainda mais a energia deles. Essa vantagem física, combinada com o jogo agressivo de Vardy, elevou o moral da Inglaterra. Como resultado, o ritmo do jogo começou a pender para o lado inglês. Uma mudança notável foi que a taxa de posse de bola da Inglaterra começou a aumentar e em certos momentos, eles até pareciam prestes a ultrapassar a Espanha em termos de controle de bola. É uma tática brilhante, do tipo quase impossível de neutralizar. Mas, infelizmente para os ingleses, o tempo não está a favor deles. Nas arquibancadas, o técnico da França, que já havia garantido vaga na final, assistia ao desenrolar da partida. Ao ver o contra-ataque frenético da Inglaterra, ele não pôde deixar de suspirar. Já passava dos 75 minutos, e só agora a Inglaterra começava a ganhar impulso. Era tarde demais. Além disso, estar perdendo por 2 gols de diferença era uma desvantagem grande demais para ser superada. Além disso, a Espanha estava sob pressão apenas temporariamente, não havia sido completamente dominada. E não podemos esquecer que Del Bosque ainda tinha várias substituições a fazer. Enquanto Deschamps pensava nisso, olhou para o banco da Espanha. De fato, os reservas espanhóis já estavam vestidos e equipados, ouvindo as instruções de Del Bosque, preparando-se para entrar em campo. Aos 77 minutos, a Espanha fez sua primeira substituição. Thiago entrou no lugar de David Silva. Não foi uma substituição igual. Após a entrada de Thiago, Lincoln se deslocou para a ponta, deixando a posição central para Thiago. A formação da Espanha mudou para um 4-2-3-1. Embora Thiago atuasse como meia-atacante, seu papel era mais defensivo do que ofensivo. Na defesa, ele atuava à frente dos 2 volantes, atuando como a primeira linha de defesa, interrompendo as jogadas de construção da Inglaterra e ganhando tempo para seus companheiros. Os 2 volantes espanhóis, Busquets e Koch, complementavam-se bem. Busquets tinha excelente posicionamento e inteligência futebolística, enquanto Koch tinha grande resistência e ampla área de cobertura. Juntos, formavam uma dupla defensiva sólida. Se a resistência deles estivesse no auge, seria muito difícil para qualquer time romper a barreira defensiva. Mesmo com sua resistência um pouco diminuída, eles ainda conseguiam executar 70 a 80% de seu nível normal, o que era suficiente para parar a maioria dos ataques. Após a entrada de Thiago, a estratégia defensiva da Espanha mudou significativamente. A equipe se concentrou em cortar a conexão entre os atacantes e os meio-campistas ingleses. Não importava o que Harry Kane ou Vardy tentassem no ataque, enquanto a Espanha conseguisse cortar o fluxo de jogadores no meio-campo, era improvável que marcasse. O ponto fraco da Inglaterra é a falta de um meio-campista forte. Se tivessem o belga Kevin De Bruyne, as coisas seriam muito mais fáceis para eles. Haha, continue sonhando. Se De Bruyne estivesse no time da Inglaterra, eles seriam imparáveis. Uma combinação de De Bruyne e Kane no meio-campo e no ataque seria assustadora. Adicione Vardy e o elenco jovem da Inglaterra à mistura, e eles seriam imparáveis em jogadas de bola corrida. Embora a defesa espanhola tenha melhorado com a entrada de Thiago, a Inglaterra ainda manteve o controle do jogo. A queda de resistência de Isco e suas dificuldades em duelos físicos fizeram com que o ataque pela esquerda espanhola estagnasse. Ter apenas a defesa não era suficiente. A pressão constante do adversário não era boa para a Espanha, cujos jogadores estavam começando a se cansar. Eles precisavam empurrar a ação para o ataque e aliviar a pressão na defesa. Com isso em mente, Del Bosque usou sua segunda substituição, colocando o veterano Andrés Iniesta, de 34 anos, no lugar de Isco. O estádio explodiu em aplausos quando Iniesta entrou em campo. Os torcedores espanhóis respeitavam e adoravam profundamente este jogador lendário. Considerando sua idade e seu desempenho no último ano, esta foi quase certamente sua última Copa do Mundo. Cada partida que ele jogou pela Espanha era agora uma lembrança preciosa, e esta partida pode muito bem ser a penúltima pela seleção nacional. Após a entrada de Iniesta, o ataque pela esquerda da Espanha melhorou imediatamente. Tanto ele quanto Lincoln eram ambidestros, capazes de jogar em ambos os lados, e trocavam de posição com frequência, trabalhando juntos sem problemas. Embora Iniesta fosse mais velho, sua vasta experiência compensava sua falta de velocidade. Quando Lincoln tentava se combinar com ele, Iniesta instintivamente entendia suas intenções e acompanhava o ritmo de Lincoln. Seja no posicionamento, no passe ou no apoio, os dois jogavam em perfeita harmonia. O trabalho em equipe magistral deles deixou os jogadores adversários em dificuldades, incapazes de acompanhar o ritmo deles. Aos 79 minutos, Lincoln recebeu um passe de Iniesta e chutou para o lado direito da área. Os zagueiros ingleses, já desorientados com a movimentação da dupla espanhola, perderam a noção de suas posições defensivas. Assim que viram a bola nos pés de Lincoln, instintivamente correram em sua direção. Vendo uma oportunidade surgir no meio, Lincoln fingiu que ia avançar, mas em vez disso fez um passe para a área. Diego Costa viu a bola cair aos seus pés e pensou que poderia ampliar sua sequência de gols. No entanto, na empolgação, chutou demais e a bola passou longe do travessão. Ele estava a menos de 10 metros do gol, mas de alguma forma conseguiu mandar a bola para as arquibancadas, um erro chocante. Minha culpa, minha culpa. Diego Costa corou de vergonha, amaldiçoando-se internamente por desperdiçar uma oportunidade tão dourada, enquanto se desculpava apressadamente com seus companheiros de equipe pelo erro. Na verdade, Lincoln poderia ter chutado sozinho, mas escolheu confiar em Costa, que mandou a bola para o alto.
Sou culpado, mereço punição. Embora o chute de costa não tenha acertado o alvo, abalou a defesa inglesa. Desta vez, a sorte estava do lado deles, mas da próxima vez, pode não estar. Como resultado, a Inglaterra fortaleceu sua defesa com Lin Quan e Iniesta. Mas logo ficou claro que tentar conter os dois jogadores ao mesmo tempo era uma tarefa quase impossível. Com Lincoln ajudando a chamar a atenção dos defensores e aliviar a pressão sobre Iniesta, o veterano meio-campista pareceu voltar no tempo e retornar ao seu auge, jogando com a mesma energia de 6 ou 7 anos atrás. Quanto mais eles se combinavam, melhor eles tocavam juntos, com seus movimentos se tornando mais sincronizados e espetaculares a cada vez. Os fãs no estádio, assim como aqueles que assistiram a partida pela TV no mundo todo, ficaram maravilhados, hipnotizados pela interação deslumbrante entre os dois jogadores. Esse passe de primeira é brilhante. Meu vocabulário me falha. Só consigo dizer, uau. É este o poder de Iniesta e do Rei Lin combinados? Aterrorizante. Ah, e isso nem é o auge do Iniesta. Se fosse o Iniesta imparável em seu auge, o jogo seria ainda mais explosivo. Suspiro, vê-los jogar assim me lembra daqueles velhos tempos do Barcelona, quando Messi e Iniesta se combinavam assim em campo. Sim, aqueles foram os dias de glória para os fãs do Barça. Embora o Barcelona ainda seja um time forte, não pertence mais à elite do futebol mundial. Assim como a seleção espanhola, o clube enfrenta o problema de um elenco envelhecido, sem substitutos para os jogadores titulares que estão em declínio. Se ao menos o Xavi estivesse aqui também. Com o Rei Lin, Iniesta e Xavi juntos, estaríamos recriando a antiga equipe cósmica. Com Lin Quan e Iniesta liderando o ataque, a Espanha mudou da defesa para o ataque, retomando o controle da partida. A defesa inglesa estava sob imensa pressão, e eles foram forçados a retirar jogadores da linha de frente para reforçar a defesa. E assim, à medida que a batalha em campo se intensificava, o tempo continuava a passar. Aos 85 minutos, o placar permanecia em 2-0. Àquela altura, quase ninguém ainda acreditava que a Inglaterra pudesse realizar um milagre. Embora Vardy e os outros ainda lutassem arduamente, seu objetivo era simplesmente marcar um gol de consolação para salvar a situação. No entanto, a defesa espanhola permaneceu sólida, impedindo-os até mesmo de fazer isso. No final, a partida terminou com uma vitória da Espanha por 2-0. Eles garantiram sua vaga na final da Copa do Mundo sem grandes dificuldades. Esta foi a terceira final consecutiva de Copa do Mundo para a Espanha. A Espanha havia vencido as duas anteriores e erguido o troféu. Agora, a questão era se conseguiria fazer história conquistando um inédito terceiro título consecutivo. Quanto à Inglaterra, sua jornada na Copa do Mundo ainda não havia terminado. Antes da final, eles enfrentariam a Bélgica, a outra semifinalista, na disputa pelo terceiro lugar. Após a luta, Harry Kane e Jesse Lingard correram até Lin Quan, ansiosos para trocar camisas com ele. Ah, por que vocês dois não jogam pedra, papel, tesoura? Lin Quan sorriu enquanto tirava a camisa, segurando-a na mão. Era uma situação constrangedora. Ele só tinha uma camisa e não podia rasgá-la ao meio para entregá-la aos dois. Não precisa, está tudo bem. Ele chegou primeiro. Pode entregar para ele. Harry Kane gentilmente se afastou, dando a Lingard a chance de trocar de camisa com Lin Quan. Lingard completou a troca alegremente e até pegou uma câmera emprestada em algum lugar, junto com um fotógrafo, para tirar uma foto dos dois juntos. Lingard planejava levar a camisa e a foto para casa como lembrança. Ele já tinha um nome perfeito para elas, os dois reis de Lin. Ele é o Rei Lin, e eu também sou o Rei Lin, então faz todo sentido nos chamar de dois reis de Lin. Após o apito final, Del Bosque ajustou seu traje e, radiante, caminhou até o banco da Inglaterra para apertar a mão de Soltati. Parabéns por chegar à final. Espero que você se saia bem na partida final. Soltati, embora decepcionado, deu os parabéns. Entre França e Espanha, a Inglaterra preferiria muito mais ver a Espanha vencer o campeonato. Se a Espanha vencesse, seria um momento histórico para a Copa do Mundo, e eles poderiam pelo menos dizer que testemunharam a história sendo feita. Obrigado. Seus jogadores são excelentes e são tão jovens. Tenho certeza de que eles alcançarão feitos ainda maiores no futuro. As palavras de Del Bosque foram sinceras. Na verdade, ele sentia um pouco de inveja da jovem seleção inglesa. 8 anos atrás, quando ele levou a Espanha à Copa do Mundo da África do Sul, sua equipe era tão jovem quanto a anterior. Mas o tempo não espera por ninguém. Os veteranos daquela geração de ouro da Espanha já tinham praticamente desaparecido. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.